ar. Vem com a gente, é só chegar. Pode 10, o mundo muda pra você. Pode 10, muda pra você. Tá começando o Pode 10, a resenha tá firme, é só top 10. A conversa é viva, o papo é quente. Histórias que inspiram com muita gente, de ideias que voam e sonhos no ar. Vem com a gente, é só chegar. Pode 10, é o som da conexão. Cada episódio uma nova emoção. No Pode 10 tudo pode acontecer. Aqui a voz é livre pra você dizer. De lutas, histórias, receitas, canções, nos microfones, diversas emoções. Da cultura ao esporte pode esperar. No Pode 10 tem muito pra falar. De ideias que voam e sonhos no ar. Vem com a gente, é só chegar. Pode 10, é o som da conexão. Cada episódio uma nova emoção. No Pode 10 tudo pode acontecer. Aqui a voz é livre pra você dizer. De lutas, histórias, receitas, canções, nos microfones, diversas emoções. Da cultura ao esporte pode esperar. No Pode 10 tem muito pra falar. De ideias que voam, sonhos no ar. Vem com a gente, é só chegar. Pode 10, o mundo muda pra você. No ar, tá começando o Pode 10. A resenha tá firme, é só top 10. A conversa é viva, o papo é quente. Histórias que inspiram com muita gente. De ideias que voam e sonhos no ar. Vem com a gente, é só chegar. Pode 10, é o som da conexão. Cada episódio uma nova emoção. No Pode 10 tudo pode acontecer. Aqui a voz é livre pra você dizer. De lutas, histórias, receitas, canções, nos microfones, diversas emoções. Da cultura ao esporte pode esperar. No Pode 10 tem muito pra falar. De ideias que voam e sonhos no ar. Vem com a gente, é só chegar. Pode 10, é o som da conexão. Cada episódio uma nova emoção. No Pode 10 tudo pode acontecer. Aqui a voz é livre pra você dizer. De lutas, histórias, receitas, canções, nos microfones, diversas emoções. Da cultura ao esporte pode esperar. No Pode 10 tem muito pra falar. De ideias que voam, sonhos no ar. Vem com a gente, é só chegar. Pode 10, o mundo muda pra você. Pode 10, muda pra você. Tá começando o Pode 10. A resenha tá firme, é só top 10. A conversa é viva, o papo é quente. Histórias que inspiram com muita gente. De ideias que voam e sonhos no ar. Vem com a gente, é só chegar. Pode 10, é o som da conexão. Cada episódio uma nova emoção. No Pode 10 tudo pode acontecer. Aqui a voz é livre pra você dizer. De lutas, histórias, receitas, canções, nos microfones, diversas emoções. Da cultura ao esporte pode esperar. No Pode 10 tem muito pra falar. De ideias que voam e sonhos no ar. Vem com a gente, é só chegar. Pode 10, é o som da conexão. Cada episódio uma nova emoção. No Pode 10 tudo pode acontecer. Aqui a voz é livre pra você dizer. De lutas, histórias, receitas, canções, nos microfones, diversas emoções. Da cultura ao esporte pode esperar. No Pode 10 tem muito pra falar. De ideias que voam, sonhos no ar. Vem com a gente, é só chegar. Pode 10, o mundo muda pra você. No ar, tá começando o Pode 10. A resenha tá firme, é só top 10. A conversa é viva, o papo é quente. Histórias que inspiram com muita gente. De ideias que voam e sonhos no ar. Vem com a gente, é só chegar. Pode 10, é o som. Aqui a voz é livre pra você dizer. De luta
lutas, histórias, receitas, canções, nos microfones, diversas emoções, da cultura ao esporte pode esperar. No Pod 10 tem muito pra falar, de ideias que voam e sonhos no ar. Vem com a gente, é só chegar. Pod 10 é o som da conexão, cada episódio uma nova emoção. No Pod 10 tudo pode acontecer, aqui a voz é livre pra você dizer. De lutas, histórias, receitas, canções, nos microfones, diversas emoções, da cultura ao esporte pode esperar. No Pod 10 tem muito pra falar, de ideias que voam, sonhos no ar. Vem com a gente, é só chegar. Pod 10, o mundo muda pra você. Pod 10 muda pra você. Tá começando o Pod 10, a resenha tá firme, é só top 10. A conversa é leve, o papo é quente. Histórias que inspiram com muita gente, de ideias que voam e sonhos no ar. Vem com a gente, é só chegar. Pod 10 é o som da conexão, cada episódio uma nova emoção. No Pod 10 tudo pode acontecer, aqui a voz é livre pra você dizer. De lutas, histórias, receitas, canções, nos microfones, diversas emoções, da cultura ao esporte pode esperar. No Pod 10 tem muito pra falar, de ideias que voam e sonhos no ar. Vem com a gente, é só chegar. Pod 10 é o som da conexão, cada episódio uma nova emoção. No Pod 10 tudo pode acontecer, aqui a voz é livre pra você dizer. De lutas, histórias, receitas, canções, nos microfones, diversas emoções, da cultura ao esporte pode esperar. No Pod 10 tem muito pra falar, de ideias que voam, sonhos no ar. Vem com a gente, é só chegar. Pod 10, o mundo muda pra você. No ar, tá começando o Pod 10, a resenha tá firme. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod 10 Podcast. Hoje a gente está aqui com autoridade, viu? Quem conhece o OAB sabe a importância que esse órgão tem dentro da advocacia, dentro da legislação, enfim, não preciso nem falar muito não, porque aqui quem fala não sou eu nem Alexandre, aqui quem fala é o convidado. Só cumprimentar meu querido Alexandre, lembrar vocês para seguir nossas redes sociais, nosso Instagram, @pod10.cast, TikTok Pod 10, canal do YouTube, canal Pod 10 e também o Instagram da TV Dinamérica, que é o @TV Dinamérica Oficial. E o Trends, não é? O E o Trends também, né? Trends tá bem seguido pra Pod caramba. 10, bem Toda hora eu seguido vejo pra pessoa caramba. entrando aqui, mas enfim. Agradecer aí demais a vocês, essa audiência que vocês têm nos dado e até atendendo a pedidos também. A gente já queria trazer Alberto aqui, mas a agenda do homem é corrida demais. A gente está numa data muito especial, que é a Semana do Advogado, então tem muita coisa boa acontecendo, já teve jogo, vem feijoada aí, vem um monte de coisa que ele vai falar aqui para vocês. Vem cá, vamos passar para Alexandre. Vamos embora, pessoal. Depois a dele e vamos embora. Aqui o negócio é assim, botou a primeira marcha, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta é fácil. O negócio é sair o carro do lugar. Mas enfim, muito prazer, Alberto, ter você aqui conosco nessa semana tão importante, né, que é a Semana do Advogado. Tão bem comemorada, uma profissão que a cada dia vem se destacando, né? E o Brasil hoje só respira direito. O Brasil só respira direito, né? Cada um com suas avaliações e nada melhor do que você estar aqui para nos esclarecer alguns fatos. Seja bem-vindo, meu querido. Prazerzão estar aqui com vocês. É mentira de André, não tem nada de autoridade aqui não. Esqueçam isso, pelo amor de Deus. A OAB realmente merece ser respeitada, é destacada, mas não existe autoridade muito longe disso, né? E participar de... Eu adoro podcast. A gente estava conversando aqui em off, né? Eu adoro podcast. A dinâmica do bate-papo, a dinâmica de você ficar mais à vontade, tira um pouco do engessamento de uma entrevista, provavelmente. Então eu acho fantástico e estou à disposição. Vamos bater papo aqui, falar sobre direito e do que vocês quiserem. Como o negócio é bom, antes de falar de direito, a gente tem que saber de você como é que foi que você chegou nessa área, né? Como é que foi que você escolheu aí? Eu disse,
trabalhar, vou fazer OAB, vou ser advogado, como é que é? Rapaz, eu já contei essa história algumas vezes e tem gente que diz, rapaz, isso é mentira. Mas eu vou de novo dizer, não é mentira. Já vou antecipando, não é mentira, é verdade. Mas eu escolhi ser advogado em 1989. Eu tinha 10 anos. Eu sou de 79. Com 10 anos eu descobri que eu queria ser advogado em uma situação bem interessante. Lá na terra dos meus pais, né, Serraria, lá minha família, tanto minha família de minha mãe, a família do meu pai, tinha um envolvimento político muito forte. E eu tinha um tio meu que fazia advocacia eleitoral e ele, para mim, foi a grande referência profissional que eu tive na minha vida, mesmo nunca tendo trabalhado com ele, que era Valdir dos Santos Lima, que foi também deputado estadual e tudo mais. Meu avô foi prefeito lá na região. E um certo dia, uma eleição municipal, onde um primo meu era candidato a prefeito, e ele era candidato, ele é meu primo, mas não é sobrinho desse meu tio, ele é primo da filha do meu pai, e esse meu tio é irmão de minha mãe. E depois da apuração, eles perderam por 11 votos na Serraria. 11 votos. E eu pequenininho, atrevidamente, eu estava na discussão dos homens, né? E eles numa reunião grande, meu pai participava da reunião, e eu estava sentado e achei interessante quando meu tio levantou e disse, olha, eu não sei se vão ter os votos lá dentro da urna, mas eu provo que vai ser recontado. E depois de uma semana ele entrou, e 1 mês, e 2 meses, e o juiz determinou a recontagem da urna. E eu disse, rapaz, eu quero ser isso aí. Eu quero ser isso aí. Eu quero ser esse cara que pode mudar as coisas. E o direito proporciona isso. A advocacia proporciona isso. E nenhuma outra profissão tem o poder de fazer direito. Quem faz o direito, não tenha dúvida disso, é a advocacia. Quem cria as teses somos nós, são os advogados. E essa vibe de construir tese, de buscar e defender direito que não é seu, é direito do outro, né? Mas com paixão, com garra, isso sempre me encantou. Então, aos 17 anos, quando eu fiz vestibular para direito, e tem uma situação bem interessante, que eu tinha um diretor do meu colégio, e na minha camisa era Humanidades, né? Humanas, né? Humanas, era a galera. Na minha época ainda tinha aquela galera de Humanas, né? Exatas e Saúde. Né? E a minha era Humanas. É do nosso tempo, né? É verdade. Eu fiz vestibular para Direito na estadual, porque eu queria fazer Direito na estadual. Mãe disse, para João Pessoa você não vai, tem que ser aqui. E eu fiz na Federal História. E uma pessoa do colégio chamou minha mãe e disse, vamos fazer o seguinte, já que Alberto quer direito mesmo, peça para ele fazer para medicina na Federal, porque é bom para o colégio, é bom para ele. E eu disse, não, eu quero direito, vou fazer direito, e fiz história. E passei para os dois, né, mas nem me matriculei em história. E é uma grande frustração minha, André. Eu não ter feito história, eu tenho um arrependimento em não ter feito história. Meu mestrado, eu fiz mestrado em Ciências Sociais, eu acho que já para tentar me aproximar mais mas eu tenho essa frustração de não ter feito história. Quem sabe, né? Nunca é tarde. A vida é assim. O primeiro vestibular que eu passei foi para Ciências Sociais, Sociologia, na Federal. Pensa num curso difícil para mim. O cara pensar que vai fazer Ciências Sociais, não, eu vou lá entrar. Difícil. Uma carga de leitura extraordinária. André. Eu tenho que gostar mesmo. Alberto, eu entrei em 93.1, né? Rapaz, cara, chegava lá e aquele tempo era muito, né? As universidades, hoje também, mas assim, a Federal sempre foi muito rígida, né? Nas provas. Aí acabou acostumado vindo de colégio, né? Menina ainda, guri, vamos dizer assim. Chegou lá. Mas terminou? Ciências Sociais? Não, porque eu depois fui ser bancário, né? Fui passando um concurso bancário e o cara chegou lá, primeiras provas, né? Aí, primeira prova, pronto, leia esses 3 livros aqui, você. Eu acaba vindo de colégio. Eu nunca tinha nenhum livro direito, só aqueles livros para fazer redação, né? Não gostava nem de ler. Não, 3 livros desse tamanho, pronto. Eu fiz mestrado. Lemuel Guerra. Lemuel foi meu professor de mestrado também. Eu fazia mestrado em Ciências Sociais, meu orientador foi Roberto Veras. Um gênio fora da curva totalmente. Agora um gentleman, educadíssimo, cortês. E a gente era impressionante a carga de leitura. Eu terminava a aula e nós tínhamos, as disciplinas eram 1 aula por semana, né? Eu terminava a aula na terça, olha, você vai lá em, como era o nome uma daquelas que tirava cópia? Na Xerox? Era um nomezinho, Genilda. Eu acho que era Genilda. Né? Eu descia lá para Genilda e pegava e disse, é aula de, qual é? Deixa eu ver aqui. Introdução à Sociologia 1, né, que pegava os clássicos, né, Marx, Weber, né, Durkheim. Aí eu disse, hoje foi aula de
Como era o nome do professor, rapaz? Que é esposa de Marilda, foi candidato até a prefeito aqui. Edgar Malagós. Edgar Fala de Malagós, Edgar. Edgar é um mestre em Max, né? Então, aí só Max, o material de Edgar. Rapaz, quando via aí, eu ficava impressionado. Era a apostila, que na verdade eram uns 4, 5 livros. Para a semana que vem a gente já trazer relatórios, síntese e tal. E eu ficava impressionado. E quase que eu enlouqueço. Foi um ano pesado, 2008. 2009, 2010. Terminei o mestrado em 2010. Mas eu tenho o maior orgulho de dizer que sou mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande. Um curso fantástico. Tive professores como Lemuel, Roberto, Marilda, Magnólia, o próprio Edgar Malagós. Não desmerecendo as faculdades hoje, mas esse tempo aí é um tempo que você pegava mesmo. Essa coisa, não tinha essa coisa de tecnologia muito, então era livro, apostila, não sei o que. Agora, André, eu fui professor, né? Eu fui professor, até disse, você é professor? Não, eu parei de dar aula em dezembro do ano passado. Pelo desgaste e o escritório, eu sempre dizia que eu sou professor e sou advogado, mas no dia que tiver conflito, eu deixo a docência, né? E vou continuar na advocacia. E em dezembro eu adorava a sala de aula, mas não aguentava mais, né? Estava super cansado. E eu dei aula em faculdade particular, né? Tanto aqui como em Patos. E dei aula em várias pós-graduações, João Pessoa, Campina, no interior, Catolé do Rocha, Patos, Souza e turmas de pós-graduação, especialização. Aqui tem, eu acho que eu fui teu professor, foi. Eu estava lembrando aqui. Fui professor de André numa pós de administrativo, não foi? Foi, administrativo. Gestão pública, exatamente. Isso mesmo. Aí quando eu encontrei aqui, eu me lembrei. E eu lembrei agora, eu lembrei. Falo bem, viu? Não falo mal. Professor, viu? 10. O melhor 10. professor da pós-graduação, viu? Tá vendo? E eu me lembro e eu faço essa crítica. Eu acho que o diferencial não era nem a faculdade, mas o aluno. O aluno, né? Não sei porquê, mas o aluno da faculdade privada, ele vem em uma rotina de colégio privado e quer continuar a faculdade como se fosse uma extensão do colégio. Quer tudo nas mãos. Quer tudo nas mãos. Olha, eu fui minha formação, minha graduação foi na UEPB. Né? Então, me formei na UEPB em Direito em 97, fui em 97.1, né? E terminei em 2002 porque a gente teve uma greve. Né? Na verdade, eu terminei em 2002, dezembro de 2002, mas só colei grau em março de 2003. Porque teve uma greve que eu acho que durou uns 6 meses. Exatamente, eu só peguei essa greve, só essa greve, mas foi uma greve de quase 6 meses. Atrapalhou o final do meu curso. E o que é que ocorre? Eu tinha professores maravilhosos, mas os professores, eles instigavam para a gente estudar. E o complemento era nosso. Sim, claro. Era nosso. Né? Hoje, quando eu dou aula, né, eu sempre digo, eu sou aqui, eu vou montar com vocês um esqueleto. Quem vai criar os órgãos são vocês. Eu vou só dar uma linha. É isso aqui que vocês devem procurar. E a procura é de vocês. O professor, o que ele vai dar em sala de aula não equivale a 30% do conteúdo que é para dar. Né? Ele não tem como explorar mais que isso. Sim. Então ali seria o quê? Olha, eu vou plantar vocês uma pulguinha atrás da orelha para vocês saírem daqui com dúvida e vocês procurem aprofundar no tema. Mas hoje eu costumo dizer que a diferença é essa, é do aluno, ainda é do aluno. Porque numa federal, numa UEPB, e se você pegar, fazer um comparativo de professores, não tem essa diferença não. Eu, por exemplo, eu posso citar aqui 10 professores que dão aula exclusivamente em instituições privadas e são top 20 aqui de Campina Grande, são professores top, que não devem a qualquer professor da federal, da estadual, do IFPB e tudo mais. Virna, Carol, Renata Sobral agora está na federal, mas Renata Sobral era aqui, você foi aluno naquela pós de Cleidson é um excelente professor, né? Felipe Torres, excelente professor, Pedro Ivo, excelente professor, então são professores, Yasley, excelente professor, são professores, André Mota, excelente professor, são professores, foi meu professor na graduação, na Nassau, né? Na Nassau foi. Pronto, André, professor top, e são professores que dão aula só na privada, não dão aula ainda nas instituições públicas. E são professores que não deixam a desejar. Só que quando você se depara a determinado, como é que eu poderia dizer? Eu poderia dizer que é a forma de encarar a universidade, e eu faço
uma consideração que eu acho importante, e eu faço isso em sala de aula, é outro público também. Né? O pessoal da pública, ele geralmente ele vem e só tem a sua única obrigação a faculdade. Da faculdade. Né? Estudar. Sim, né? E na privada a gente se depara muito com pessoas que vêm de trabalho o dia todo, pai de família, mãe de família, que além de você trabalhar o dia todo, você ainda tem que sair de lá, fazer o quarto expediente como mãe, né? Então é uma galera diferente. Mas que eu também costumo dizer, eu tive uma experiência boa, André e Alexandre, foi no mestrado. Sim. Eu tive um grande problema. Em 2008, foi 2008 que eu fiz, eu acho que foi 2008, terminei em 2009. Em 2008 eu fui coordenador do jurídico da campanha do veneziano aqui, né, da campanha de reeleição do veneziano, e eu era muito jovem e peguei. E foi um momento também pessoal para mim muito conturbado, eu estava saindo de um casamento, né, e estava escrevendo a minha dissertação do mestrado. E eu cheguei para o meu orientador e disse, não vai dar, eu vou sair, eu vou abandonar o mestrado. Aí ele disse uma coisa para mim que eu digo muito isso aos alunos, eu dizia muito aos alunos, ele dizia, olha, Alberto, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Toda escolha nossa tem um bônus e tem um ônus. Toda. A opção para escolher para fazer um mestrado, você fez por quê? Qual é o bônus? Eu disse, não, vou ter um título, abre uma nova oportunidade que é o magistério, e eu quero dar aula, quero ver se realmente eu me encontraria dando aula, e por isso eu acho que é um bônus. E qual é o ônus? Não tem ônus, não. O ônus é fazer o curso que ele fez. Quem vai gozar do bônus? Você, então assuma o ônus. Não desista não, assuma o ônus. E isso eu tomei para mim. Então, quando eu falo na sala de aula, vem um aluno e diz, mas eu trabalho o dia todo, professor Cris, eu disse, de quem vai ser o bônus para terminar esse curso? Vai ser seu, então assuma o ônus. O ônus é seu, assuma o ônus. Se você vai fazer, se resolva a gente começava até com, a gente foi chamado para numa universidade aqui particular, e o diretor de direito, né, falava com a gente, né, da direito, falava com a gente, rapaz, é o seguinte, aqui quando a gente aperta mais, o aluno vem aqui chiar. Exato. Então, assim, não desmerecendo logicamente, né, mas assim, quando a gente começa, os professores começam a apertar mais aqui, o pessoal vem pra cá, rapaz, os próximos semestres não vão matricular mais não. Tem condições não, né? Então, assim, o pessoal, eu acho que se você não tiver uma meta, você diga assim, não, bicho, eu vou cumprir, eu vou... mesmo com todas as dificuldades, como você falou aí muito bem, o ônus e o bônus, isso é em tudo na vida, a gente tem que... Em tudo na vida. Então, se você não avaliar direitinho, não colocar na balança, você vai desistir no primeiro obstáculo. Né? Tirei uma nota ruim, aquele professor tá marcando, sempre tem um negócio, né? E essa história de marcar não existe. E aquele negócio, hoje tá chovendo, Campina Grande, né? O aluno mesmo se marca, né? O aluno mesmo se marca. Se marca. Essa história de marcar não existe, não. Não existe. Se marca. Mesmo. Pelo contrário, meu irmão é professor, né? Na Federal, então ele disse, rapaz, é o seguinte, eu sou ao contrário, quando eu vejo um caba ruim, eu quero que ele siga. que tem aluno que realmente é trabalhoso. O professor tá ali para dar a matéria dele lá, né? O conteúdo dele lá, mas sabe, tem aluno que é trabalhoso. Quando eu vejo um caba assim trabalhoso, eu não quero ficar com esse caba, não, irmão. Eu faço de tudo para ele passar, porque eu sei que você vai estar lá de novo perturbando, entendeu? Porque tem cara que ele não estuda, mas a galera não estudar também. Né? É verdade. Mas enfim. A gente tá aqui num bate-papo legal, assim, bem formal, e o podcast nos dá esse direito, né? E diante desse momento que a gente tá vendo no Brasil, que só se respira, né? Direito, e tem direito, todo mundo tem advogado só que tem. E quando chega lá no STF, aí é que o direito tá em voga, né? Não, é advogado só que tem. Vou chamar até ídolo, você, né? Como é que diz? Aguarda o processo, né? Ele teve até aqui. Advogado de Alexandre Moraes. Tem o advogado de Alexandre Moraes e ele que diz aguarda o processo, né? Aquela ali é o Misael e Ítalo. Estiveram aqui, tiraram até uma foto aqui na frente do podcast. Mas assim, diante da polarização que a gente vive, diante desse momento tão conturbado, né, na área jurídica no país, né? A OAB consegue se manter, como eu posso dizer, independente de partidos políticos? Essa é uma pergunta interessante. A OAB, ela tem um histórico que não lhe favorece. Isso aí eu não posso deixar de fazer esse tipo de comentário. A OAB, ela, de certa forma, ela foi... Em 64 ela apoiou o golpe. E aí a gente não pode apagar. A história é história, não pode apagar. Né?
Então eu acho que ela cometeu um equívoco grande e todo mundo sabe por que ninguém deve apoiar uma ditadura militar, e ela no primeiro momento apoiou, depois foi contrária, né? Foi importantíssimo no processo de redemocratização do país, isso aí não tem dúvida, mas ela tem essa mácula. Eu também entendo, né? Eu não acho, eu entendo que ela se comportou mal no impeachment de Dilma, né? Fazendo aquele movimento de apoiar o impeachment de Dilma e tal. Eu acho que ela não deveria ter se metido naquele momento. E hoje ela soltou uma nota, há uns 4 dias eu acho, soltou uma nota que eu particularmente eu entendo que essa nota ela não atende o que o advogado e que o cidadão precisaria escutar. Eu acho que nós não podemos deixar de reconhecer situações que afrontam o Estado Democrático de Direito. Isso aí a gente não pode deixar de reconhecer. E muito menos a soberania. Isso aí a gente não pode deixar de acontecer. Então, o pitaco de um presidente de qualquer país que seja, dentro da nossa estrutura judicial, isso é inadmissível, né? O tarifaço do Trump aí, né? Isso é inadmissível. E eu acho que a OAB deveria ser mais forte nessas discussões. E isso não é adotar um lado A ou um lado B. Esse é o grande problema do Brasil hoje. Porque, vamos lá, se vocês perguntaram, Alberto, você acha que a condução do processo do dia 8 de janeiro está sendo correta por parte de Alexandre de Moraes? Não, eu entendo que existem falhas. Mas se eu disser isso, e uma pessoa vai dizer assim, Alberto é bolsonarista. Aí se eu disser, não, eu acho que Alexandre de Moraes foi muito importante para garantir a estabilidade democrática na eleição. E foi mesmo, não tem assim, eu estou falando isso de verdade. Aí vão dizer, Alberto é Lula. Né? Então, infelizmente, hoje, você fica até difícil você dar uma opinião jurídica sobre determinado tema, porque você vai polarizar. Quem vai lhe ouvir vai dizer, tem que ser isso, e isso é ridículo. Mesmo que a opinião seja embasada juridicamente, mas... Pronto, você fala sobre Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, na minha opinião, foi importantíssimo na condução da eleição de 2022. Né? Importantíssimo. Importantíssimo. Talvez se não tivesse sido Alexandre de Moraes a ser o presidente naquele momento, eu acho que nós poderíamos ter caminhado para um desastre democrático. Porque existe uma discussão interessante, André, você é da área, você pode me ajudar, quanto ao discurso da liberdade de expressão. Né? É liberdade de expressão. Então eu posso chegar aqui e dizer assim, o prefeito X é um ladrão. Não posso dizer isso. Não posso dizer isso. Eu não posso me utilizar das minhas redes sociais para atacar quem quer que seja. Né? E existe uma parte da população que defende isso como liberdade de expressão. Não. Eu tenho liberdade de expressão, mas não tenho liberdade para cometer crime contra ninguém, porque eu estou atingindo a honra de alguém. Então é um crime. Né? Mesmo que você esteja dentro da sua profissão, como é o caso de alguns jornalistas. Exato. Eu sou jornalista, eu estou aqui desenvolvendo um raciocínio, eu posso falar o que eu quiser. Não pode. Então, esse freio às fake news, né? Porque se a gente levar, e eu não vou dizer o lado A ou o lado B, mas tinha um lado que ele se utilizava muito bem, entre aspas, das redes sociais. E usava mesmo, muito bem. Eu vou colocar entre aspas porque era para usar ataque, para criar fake news, e era uma legião de pessoas que iam replicando aquela situação. Que você e Alexandre, nós temos um conhecimento básico que a gente pode identificar. Não, isso aqui não pode ser verdade, eu vou pesquisar. Mas lá no rincão da vida aí, que o cara só recebe essa informação e diz, rapaz, é verdade mesmo, ó. Tá aqui, ó. Isso é verdade. Veio da internet, é verdade. É verdade. Né? Então, essa manipulação da informação, tinha um cara aqui que fez sucesso aqui, dizia que a moeda mais importante, né, Antônio Neto, né? Antônio Neto. A moeda mais importante era a informação, né? Nisso ele acertou, é verdade. É a informação. E tinha gente que manipulava a informação. Isso era muito bem. Então, na minha opinião, o Chico Moraes foi fantástico nisso aí. Né, de ter um pulso forte em relação a reprimir esse tipo de coisa. Mas a condução agora, no processo, eu tenho várias críticas. Como eu dizia, no processo, por exemplo, que levou à condenação de Lula lá com o juiz Sérgio Moro. Ali era ridículo, né? Atropelava regras de processo penal, desrespeitava a advocacia, como Alexandre também desrespeitou a advocacia em vários pontos. E por isso que a nota da OAB tem certos pontos que são interessantes, mas outros que eu acho que deveria conter. Mas talvez por esse receio, podem dizer que eu sou do A, de lado B, é que fica. A gente vai ter um movimento
semana que vem, foi feito em João Pessoa, e esse movimento não é político, é apolítico, é suprapartidário, né? É político, na verdade, né? Mas é suprapartidário, não tem discussão de partido A ou de B, mas que é uma fala nossa contra esse ataque à soberania brasileira. Eu acho que isso aí não precisa ser de direita ou de esquerda para entender que o que está acontecendo é uma afronta à soberania e que os ataques que estão sendo feitos é um ataque ao Estado Democrático de Direito. E aí a OAB não pode se calar. A OAB de Campinas vai fazer essa fala, como a OAB Paraíba também fez em um evento na semana passada. É preciso diferenciar, né, o jogo do interesse. Talvez seja um interesse sem limite, né? Enfim, eu acho que não dá para confundir você atacar a soberania e você defender o interesse. Ele pode ter um interesse em defender, sim, pode até criar uma taxação, uma sanção, mas que não afronte a soberania, como tem afrontado, na opinião de muitas pessoas. Né? Exato. É aquela história. É porque é difícil diferenciar isso, né? Na verdade. Não tem lógica um presidente dos Estados Unidos abrir a boca e dizer, vou abrir um tarifaço porque esse aqui, que é meu amigo, está sendo julgado injustamente pelo país. Não tem como fazer isso. Então aí é você brincar de Deus. Né? Primeiro você está interferindo no sistema judiciário. Se o sistema judiciário brasileiro tem falhas, é do Brasil. É brasileiro. Então tem que se resolver aqui. É aqui que a gente resolve. A gente tem o poder legislativo para ajustar as regras do jogo, vamos dizer assim. Né? E nós temos, por isso, freios e contrapesos. Né? Nós temos vários poderes e várias instituições que podem se manifestar, né, nesse sentido. A gente não pode esquecer que nós estamos diante de um problema. Isso me revolta, André. Isso eu fico revoltado mesmo, Alexandre. É quando você chega e diz assim, e eu aqui não quero fazer defesa de A ou de B, não, mas quando você diz, olhe, tem uma senhora que está presa porque ela botou de batom uma estátua. Não, ela não está presa por isso. Ela está presa porque participou de um movimento, se foi orquestrado ou não foi, se ela participou ativamente ou foi levada, aí é outra situação. Mas de um movimento que atacou o Estado Democrático de Direito. Mas, Alberto, a gente viu em vários momentos da democracia brasileira, inclusive o que tirou Dilma mesmo, né? Pessoas invadindo o Congresso, quebrando tudo lá dentro e tal. Tudo bem que aquele 8 de janeiro foi mais forte, né? Foi um momento mais tenso. Mas de entrar ali no Congresso, eu tive tava até jogando, que eu joguei basquete, tava até jogando uma vez no Nilson Nelson ginásio lá, e foi justamente nesse dia. A gente tava no hotel lá e tava passando. Foi assim, não, os caras estão quebrando tudo. Estão quebrando lá no Ministério. Só tem uma diferença. Então, assim, vou só terminar meu pensamento, Alberto, aí você pode escorrer aí. Eu acho que nenhum patrimônio público, nenhum, zero, tem que ser danificado. Nenhum. Agora, a desproporcionalidade da pena, tudo bem, ela errou. Ela tem que pagar pela pena dela. Agora, o que se fala, né, é a desproporcionalidade da pena. Né? Porque assim, você vê, até tanto é que eu estava vendo um advogado hoje, interessante, a gente está conversando aqui, ele falava justamente isso assim, né, contra os presos de janeiro e tal, e a menina até administradora, ela disse, olha, eu passei lá no dia e tal, e com o carro que eu estava lá, ela contou, né, até no mesmo dia eu fui pro shopping almoçar, e na hora lá eu estava com a bandeira do Brasil no carro, e dei a pessoa lá e foi embora pro shopping. Ela foi colocada no inquérito do 8 de janeiro, né. Então, assim, ela disse que não teve. Os advogados dela disseram assim: se você tivesse matado alguém, era mais fácil a gente lhe absolver. Mas como você foi fotografada dando a bandeira só tem isso dela. Qual é a prova? Não, a gente só conseguiu a prova você dando a bandeira. E ela mostrou depois que estava no shopping, tal, almoçando, enfim, quando estava acontecendo aquela bandeira. Então, assim, eu acho que até para os advogados, aí a gente tá na área. Não falando falando e não falando, né? Na área. Até para os advogados, comentando juridicamente, né? Que é o seu caso, que a gente está aqui nessa semana tão abençoada aí, que é do advogado. Vocês que lidam com várias. Enfim, até a gente está aqui, né? Que vai ser, tem sido um desafio também para os advogados irem aos autos, o devido processo legal, de você ter a ampla defesa. Então, tudo isso se vem à tona quando você diz assim, não é uma história pintada de batom. Eu acho errado qualquer coisa.
Qualquer coisa. Eu fico puto quando vejo o cara pichar um muro, o negócio, eu fico irado. Eu pegava aquele negócio e tá na cara dele. Só que é a desproporcionalidade, Alberto, entendeu? Que a gente vê hoje em dia. De uma pena de 17 anos de prisão. E o cara mata, você sabe aí, você tá na área, o André também. Eu sou um mero curioso, mas gosto muito de ler. E o cara mata um cara e sai mesmo dia, como aconteceu hoje, né? Aquele cara que matou o rapaz lá do Cajazeiras. Matou e sai mesmo dia. Então, assim, são essas desproporcionalidades que eu acho que tem trazido um pouco de embate na área até jurídica, né? A gente tem que diferenciar direito material e direito processual. Direito processual eu tenho minhas críticas em relação à condução do processo, cerceamento, até da atividade advocatícia. Os relatos que falam de acesso aos autos, dificuldade de acesso aos autos, aquela censura que eu acho que foi censura e um absurdo do Zanin proibir o advogado com celular, aquilo é absurdo. Isso aí não tem o que discutir. Isso é absurdo, isso é absurdo. Agora, outra coisa é direito material. O crime não é lesão ao patrimônio público, não é dano ao patrimônio público. Esse tipo é um tipo penal novo de afronta ou de tentativa de golpe ou tentativa de derrocada do Estado Democrático de Direito. É uma legislação nova que foi de 2021. Então, essa senhorinha, ela não está sendo condenada ou está sendo processada por ter pintado ou ter atingido um patrimônio público, ter destruído um patrimônio público. Não é esse o crime. O crime que ela está sendo acusada, está sendo a ela imputada, é o crime de afronta, que é uma legislação que veio de 2021, que inclusive foi sancionada pelo antigo presidente. E é uma situação... E as penas são penas altas de verdade. Então, a desproporcionalidade da pena, que ele assim, ela é muito desproporcional, porque uma pessoa foi lá e matou e pegou 10 anos. E ela pintou um estado. Não. A gente tem que esquecer isso. Ela não está sendo condenada porque pintou o estátua. Ela não está sendo condenada porque derrubou aquela estátua que foi até o Galo em Rui Barbosa, né? Não é por isso que ela está sendo condenada. Ela está sendo condenada por ela ter atentado ao Estado Democrático de Direito. Aí tem até eu assisti uma entrevista semana passada e eu achei interessante porque tinha um entrevistador e ele disse o seguinte, mas olha, e nem golpe teve. E aí o entrevistado disse, é lógico, o crime não é dar o golpe, é tentar dar o golpe, porque se ele der o golpe, a gente não estaria nem aqui. A gente não estaria nem aqui, não tinha mais judiciário, não tinha mais nada, porque golpe é golpe. Quando existe um golpe contra o Estado Democrático de Direito, as instituições se acabam. Não tem o que falar de instituição. Então essa é a discussão. O grande problema, e aí vem a questão da informação. A forma como é passada a informação. E aí vem a repetição de informações, dizer, olha, estão sendo condenados, tem velhinhas lá que estão sendo condenadas com a Bíblia, que não sei o quê. Não é isso. Não é isso. Você acha essa contestação proposital? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Como, infelizmente, tudo que é dito a respeito dessas situações. E aí eu vou fazer a mesma coisa que fizeram lá com Lula, quando fizeram com Lula, né? Quando os pró-Lula chegavam e diziam assim, não tem prova nos autos, não tem nada nos autos, sem nem olhar o processo. E diziam, não tem nada nos autos, não tem nada. Eu acho que tudo, para que você possa dar uma opinião, você tem que ter conhecimento. O processo de Lula, eu tive a curiosidade e vi o processo de Lula de capa a capa. Eu procurei saber de capa a capa. Aí você vai me dizer assim, olha, o pior é que eu voto em Lula, viu? Eu voto em Lula. Mas ele disse que não ia dizer, já disse. Já disse. Eu voto em Lula, votei em Lula e voto. Vou votar de novo, se for ele o candidato, votarei de novo. E se principalmente diante desse cenário que está aí posto. Mas digo, no processo tem indícios, sim. Tem indícios de irregularidade. Se teve irregularidade, eu não sei, mas indícios tinha. É um indício muito forte a história do sítio, né? Com aquele negocinho com o nome dos netos. Né? Triplex. É um indício. O triplex eu nem acho tanto, porque o triplex realmente tem uma negociação bancária com carta de crédito, tal, que foi feita, que aí eu acho que dá para afastar. Mas o do sítio tinha situações que são pelo menos em termos indiciários, você diz assim, rapaz, aqui pode ter alguma coisa mesmo. Aí eu entendo sim. Mas, por exemplo, a competência de Moro para julgar é ridículo. Por que julgar Moro? Por que lá em Curitiba? O fato não foi Curitiba, não envolvia, até eu questiono até a competência da Justiça Federal. Por que a Justiça Federal? Se o desvio era da Petrobras, né, que é uma sociedade de economia mista, então
Eu não entendi. Mas aí você toca num assunto que até o Marco Aurélio, o ex-ministro, falava essa semana, que a competência de julgamento dessas pessoas aí não é você viu essa entrevista dele? Ouvi, Ele disse, mas tem uma situação... Não é eu respeito Supremo, demais, né? Eu respeito demais o ex-ministro. Eu gosto dele. Ele é um cara muito sensato. Muito... mas ele sempre era considerado o voto do contra, né? Marco Aurélio dificilmente defendia uma tese que era assimilada pelos outros ministros. Ele sempre foi muito polêmico, né? E teve isso. E tem uma situação desse processo de Bolsonaro, e eu tive o cuidado de procurar. Eu tinha dúvida com relação à competência. Eu não entendo que a competência era do STF, não entendia. Só que tem uma situação muito simples. O processo é só um e foi dividido em vários apêndices, né? E envolve, por exemplo, um deputado federal e puxa a competência para o Supremo Tribunal Federal. Então, aquele Ravagem, né? Ravagem, não sei. Ramagem, né? Ele é deputado federal e é um dos investigados. Então, ele estando no processo, o processo é levado ao STF. Por isso que as cautelares foram dadas pelo ministro e tudo mais. Então, aí já teria como absorver ou puxar para si, avocar a competência do Supremo Tribunal Federal pela presença de um deputado federal. E tem mais outros, né? Não é só ele. A gente tem esses... Para quem está estudando aí, vai ser um prato cheio, né? Para você que... Você disse que não é professor, mas é professor. Eu gosto. É porque você gosta de... Se chamar agora você dá aula, vai dar, né? Eu gosto. Não está exercendo. Não. Não está exercendo, mas enfim, se chamar agora, professor, já dá aula aqui, André tá... Aqui o aluno. Eu tô aqui. Não era dos melhores, não. Mas tá bom aluno. Aluno da pós é bom demais. Tem prova, né? Mas a gente falar aqui... Vai falar, desculpa, não, pode falar, eu estou aqui só assistindo a aula aqui. A questão da gente falar dessa politização, né, tipo assim, né, eu até conversava com a vereadora Jo Oliveira, né, e a gente debatia isso aqui, a gente conversava, porque assim, o Congresso, ele decide a gente foi criado, né, eu acho que nós somos contemporâneos, sou de 75, acho que sou mais velho aqui, mas enfim, não sou tão mais velho, pessoal. Mas a gente foi criado, eu digo sempre, né, que no colégio fazia assim, legislativo, legisla, aí, judiciário, julga, executivo, executa, né? Era aquele ciclozinho, né? Atividades típicas. Acho que é educação moral e cívica, se eu não me engano. Eu tive moral e cívica e o SPB. O SPB também tive, o SPB, exatamente. Então, assim, a gente vê hoje o quê? Tipo, o Congresso vai lá e eu acho que isso é ruim para o Estado Democrático de Direito. O Congresso vai, a gente vota em um monte de deputado aí, a gente gasta milhões aí com deputados e senadores. O Congresso vai, decide. Aí o cara vai lá e judicializa. Bicho, a judicialização da política. Porque antigamente o STF, pouca coisa da política, ele decidia. E aí você pode levar para cada poder uma situação dessa, né? A judicialização da política, isso é ridículo. Aí vem a discussão de emendas para o Poder Legislativo. É o Poder Legislativo querendo executar, né? Você pegar hoje o orçamento da União, ele vamos dizer assim, de rendas livres, né? De rubricas livres, o Poder Executivo Federal, ele fica com 20% de capacidade de investimento. Isso é muito pouco, né? Você pega a quantidade de valores não é desperdiçado, porque existe investimento, mas é colocado na mão do parlamentar. O parlamentar não foi eleito para isso, né? A execução da política pública, ela é feita pelo executivo. Sim. Foi assim que a gente aprendeu, né? Foi assim que a gente aprendeu. Por isso que Fernando Henrique, uma vez, ele disse que o Brasil está partindo para um semipresidencialismo. E é verdade. Hoje a gente está... E eu até vou mais além, né? Mas nem semipresidencialismo, não. A gente está quase um semiparlamentarismo. A gente está com mais um... Porque o parlamento hoje tem uma força gigantesca, né? E assim, se você pegar e dizer assim, meu Deus, quem define como vai ser executado o orçamento, na verdade, não é a União, quem define é o parlamento, não é a administração pública federal, é o parlamento. É uma situação, no mínimo, um tanto quanto esdrúxula, né? Em relação a isso. Eu tenho uma crítica enorme em relação à separação de poderes aqui no Brasil. De fato, não existe. Como também faço a crítica ao Poder Judiciário legislar, né? Tá certo que tem várias lacunas, mas tem outras que já estão decididas, e aí vem o Poder Judiciário, não é assim, deve ser assim. Quando existe uma inconstitucionalidade flagrante, tudo bem, mas quando não existe, é apenas uma forma de um cutucar o outro para dizer assim, ó, quem manda sou eu, quem manda é você, isso é muito complicado.
Eu acho que o grande problema do Brasil, como eu disse no início, é a tal da polarização. E, infelizmente, essa polarização existe até no judiciário. No parlamento nem se fala e no executivo também nem se fala. Como vocês da OAB, tipo assim, né? Tem advogados lá de esquerda, de direita, né? Tem movimentos de advogados de esquerda e de direita. Como é que a OAB tem lidado com isso, Alberto Jorge? A OAB tenta se afastar ao máximo da política. Eu só para que aqui em Campina mesmo, eu sou advogado eleitoralista, mas eu acho que umas 3 campanhas para prefeito que eu não trabalho em Campina, por opção minha, né? Na última eleição eu fui convidado por 3 candidaturas e ele disse, não, olha, eu estou num ano de reeleição aqui, eu não vou continuar afastado aqui em Campina. Trabalhei em vários municípios da região, mas em Campina não trabalhei. Né? Até fui anunciado como possível advogado de Romero na época, né, tal, mas não tinha nada certo, porque Romero nem candidato era mesmo. Então não tinha essa discussão. E a gente teria que se afastar. Nós que estamos à frente da OAB, a gente teria que se afastar da discussão político-partidária. Não da discussão política. Eu acho que a OAB tem que fazer parte da discussão política. Mas político-partidária a gente teria que se afastar. Mas, infelizmente, não tem como. Não tem como. Tá sendo chato isso. Horrível. Olha, eu tenho aqui cerca de 15 grupos de advogados. E se eu desafio aqui, a gente abre um grupo aqui, vou abrir aqui, vou fazer o teste com vocês aqui, viu? Vou abrir aqui um grupo aleatório. Eu vou abrir aqui, vem na minha frente aqui o da Associação dos Advogados de Campina Grande. E a discussão aqui, ó. Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, só Lula, isso, só isso, né? o dia inteiro. E o Brasil não anda, pô. Não 3 anda, anos que não anda. Tá aí parado. E eu acho engraçado, Alexandre, sabe o que é? E eu me desculpe, meus colegas advogados, mas quando eu me deparo com essas eu fico, e são as mesmas pessoas, né? Que ficam pavores, essa galera não trabalha não. Porque eu não tenho tempo de ficar no grupo. Sim. Eu dou informação, respondo alguma coisa, mas eu não tenho como falar só isso, o dia inteiro. Postando pró-Bolsonaro, contra Bolsonaro, pró-Lula, contra Lula. É só isso. Em causa, né? É só isso. E eu digo, meu Deus, então a gente está com um problema sério, com falta de trabalho para a advocacia. E não é isso. E aí a gente já podia entrar no outro tema, como muita gente pergunta, diz assim, e a advocacia, está saturado? Não. Aí eu ia entrar nesse tema. Aí você... Agora, eu ia falar aqui. Eu ia até mais... eu ia tirar a minha da boca, mas não é isso não. Com toda respeito, a gente estava até falando aqui... Você ia falar isso também? Eu ia falar da questão interna da OAB. Não, porque, assim, porque essa a OAB, questão principalmente a última eleição, bastante dividida, né? Foi. Foi acho que 53, 52, 49, uma coisa assim. Foi 150 votos de diferença, né? Aqui. 150 de diferença pro a nossa chapa e 250 pro a chapa de Arço aqui em Campina. Você ia fazer igual a seu pai, foi? Que pediu a recontagem. Não. Para falar a verdade, a gente nunca teve dúvida da vitória aqui, não. Aconteceu algumas situações estranhas durante o pleito, que não vale a pena comentar, né? Passou. Que passou, mas que a gente sabia que muita gente que estava devendo botar em dia, né? Situações, valores inclusive muito altos o espírito democrata de algumas pessoas para poder votar, pagaram 7 mil, 8 mil reais para poder votar, né? Então aí é um negócio meio estranho, mas foi feito, né, aqui. Então a gente achou estranhas algumas situações, mas enfim, passou. E a eleição foi tranquila, nesse sentido foi tranquilo. Eu particularmente tive uma situação complicado, eu estava um pouco doente nos primeiros 15 dias. Nós tínhamos 30 dias de campanha, nos primeiros 15 dias eu particularmente não participei da campanha, fiquei um tanto quanto afastado, mas porque eu estava me recuperando, questão de saúde, mas foi uma campanha tranquila. Nós saímos de um retrato, porque cada campanha é um retrato, né, daquele momento, onde, por exemplo, a gente derrotou a Arço aqui com 150 votos de diferença, e agora revertemos, apoiando a Arço, a gente recuperou os 150 e deu mais 250 votos de diferença. Isso mostra a força de um grupo que a advocacia reconhece como um grupo que trabalha. Eu fico muito toquei feliz. só nesse assunto do equilíbrio da eleição, porque
Já não basta os lulistas e os bolsonaristas, você ainda tem, dentro da gestão, ainda conviver com os apoiadores e com os críticos, né? E como é que está sendo aí o andamento da gestão sua aqui na OAB, na seccional? Porque a seccional Campina pega uma região bem grande, maior, são né? 53 municípios, 53 municípios, 14 comarcas, né? Então a gente vai lá de Junco do Siridó, né? Junco ali do Siridó, e vai até Cuité, aqui, vai até Cabaceiras, ali pro outro lado, aqui vai até o Museiro, então é uma região muito grande, né? E nós temos cerca de 4.000 advogados aqui em Campina, nessa região, né? 4.000 e poucos advogados. Mas a gestão, eu coloco a gestão ainda melhor do que a passada. Eu sou suspeito para dizer, mas eu vou dizer. Né? Só hoje, você está dizendo, como é que está a semana? Né? Só na semana a gente entregou sala de solidariedade, está entregando sala de estudos na OAB aqui de Campina, realizando curso de qualificação para advogados, né, jovens advogados. A questão da Caixa, a gente não tinha uma sede adequada para a Caixa de Assistência, hoje a gente tem uma sede que é muito bonita, não sei se você viu ali, quando vai naquela rua que vai para o fórum, né, passa ali cruza a Avenida Canal do Prado e tem um Instituto dos Cegos, então as casas antes, aquela casa rosa, né, hoje é a sede da Caixa, com serviços sendo prestados. Nós temos, só na parte de esporte, nós temos advogados que jogam futebol, 2 rachas aqui em Campina. Nós temos pessoal praticando vôlei, as meninas praticam vôlei, futebol salão feminino. Né? Então nós temos cerca de clube de corrida. Pararam só os torneios de beach tennis, não foi? Não, vai fazer um agora, vai entrar num estadual, vai ser agora em outubro, Olimpíada do Advogado. Inclusive foi anunciado ontem, uma parceria do governo do estado. Vamos usar a estrutura que está sendo montada para o Beach World Games, né? A OAB vai usar aquela estrutura. Vai ser legal, eu acho que do beach tennis vai ser legal mesmo. Então, essa é a parte de esporte. Aí você diz, e o outro lado? Entramos com representação contra o magistrado de Cuité, entramos contra a representação do magistrado da Justiça do Trabalho, tivemos várias reuniões com o presidente que garantiu a vinda de uma juíza titular lá de Soledade, que fazia 8 anos que não tinha juiz titular, garantimos a ida de um juiz para Boqueirão, que estava com dificuldade de juiz, e hoje temos, graças a Deus, um juiz que está dando show lá. Então, fizemos questionamento quanto ao pagamento de RPVs, questionamento de alvará com a mudança da instituição financeira que ficou responsável por esse pagamento, e a OAB esteve presente nessas discussões. Então, assim, a OAB de Campina Grande, ela tem uma característica muito própria dela, que é a combatividade. Né? A gente tem um combate, agora um combate respeitoso. Tanto é que nós temos um grau de interlocução muito forte com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com todos, sem abrir mão da altivez, né? E sem abrir mão da condição de sermos representantes de uma categoria e também sermos representantes da sociedade. Né? Enfim, então... Você tocar nesse assunto aí, né, do combate, você muito... não pode ser ferrenho, né, mas assim... pode ser ferrenho, né? Um combate altivo, né? Quais são hoje as maiores reclamações contra advogados na OAB que você recebe? Contra advogados? Sim. Eu não posso me ater a casos concretos porque os processos éticos disciplinares eles correm em segredo de justiça. Não, assim, não. Mas os fatos que mais chamam a atenção. Descumprimento de obrigação contratual, o advogado que até chega a receber e não dá entrada em processo, né? Não acompanha adequadamente o pleito do cliente, tem muita reclamação nesse sentido. Tem reclamação de recebimento além do valor estabelecido na relação contratual, ainda tem esse tipo de reclamação. Reclamação de advogados que não respeitam colegas e ingressam em processo, se habilitam em processo que já tem advogado. Isso aí é uma infração disciplinar. Como é que vocês discorrem com relação a esses processos? Aqui em Campina Grande nós temos um conselho, né? Conselho que é formado por 13 conselheiros e os 5 diretores. Né? Então, o conselho no todo fica 18. Né? Eu não voto, eu sou o presidente também do conselho, e essas reclamações, que são representações, elas chegam até o conselho, nós instauramos um processo ético-disciplinar, nomeio um relator, que é feito por sorteio, o relator notifica o advogado para apresentar a defesa sobre os fatos narrados, o advogado apresenta a defesa e o conselho decide se deve ou não ser aberto um processo disciplinar
sendo aberto aqui, a gente encaminha para o Tribunal de Ética e Disciplina do Tribunal, da OAB Paraíba. Esse Tribunal de Ética e Disciplina ele vai aplicar as sanções, vai julgar o processo e aplicar as sanções. Essas sanções podem ser desde uma advertência até a exclusão dos quadros. Só para que vocês tenham ideia, o ano passado nós tivemos 6 exclusões na Paraíba, 6 exclusões, várias suspensões. Mas são processos que são sigilosos, então não tem como fazer essa divulgação. Claro. Mas é importante responder, desculpa André, é importante responder isso e falar sobre isso, porque muita gente tem a ideia de que a OAB não faz nada. Faz, a OAB faz. Nós temos hoje em tramitação aqui em Campinas mais de 200 processos, né, divididos entre os conselheiros. Esse ano já temos vários julgados aqui e o que eu costumo dizer a todos: se você se sente lesado por advogado, faça a representação devida. Eu acho que a gente tem que cortar na carne, né? Tem que cortar na carne. Esse tipo de advogado que causa vergonha à advocacia, prejudica a advocacia, ele deve ser repreendido. E aí a gente não abre mão dessa repressão. Como a atuação do conselho é por provocação, então é importante que que faça. Existem situações que a gente pode fazer de ofício. Certo. Eu posso fazer de ofício. E eu já abri de ofício alguns procedimentos, principalmente quando são procedimentos que são escandalosos, né? E a gente tem que... Eu recebo a informação e eu determino a abertura de ofício. A gente escuta muito por aí com relação a advogados que estão trabalhando em conluio com médicos, com psicólogos, junto a falsos laudos para buscar benefícios, né? Do governo. Como é que vocês têm atuado nessa? Essa situação é uma situação que me deixa muito preocupado. Inclusive já tive várias reuniões com o Marcos, que é o gerente do INSS, e até eu dizia a ele disse: olha, Alberto, a gente está averiguando algumas situações, eu queria a ajuda da OAB. Eu disse: eu vou ser mais sincero, Polícia Federal, essa situação aí não é ética disciplinar, aí é um ilícito penal, e quem deve punir não é a OAB, é a Polícia Federal, que deve investigar, o Ministério Público denunciar e o Poder Judiciário julgar. Então, essas situações são casos de polícia, né? Não são casos de OAB. Então, eu tenho conhecimento de que existem situações como essa. Se eu chegar aqui e dizer que é o advogado A, B ou C, eu estaria sendo injusto, né? Porque eu não sei realmente, mas eu escuto falar sobre o ato em si, mas não sobre o advogado. Eu queria muito que viesse para mim situações como essa para que eu tomasse. E eu não tenho nenhum receio de situações como essa comunicar diretamente à polícia, diretamente ao Ministério Público Federal, diretamente entrar com a representação. Nenhum receio em relação a isso. Porque, eu repito, eu acho que nós temos que cortar na carne. A advocacia é uma profissão nobre, onde um cliente lhe procura porque confia. É uma relação de confiança. E o advogado, ele não é bom, ele deve ser bom. O advogado deve ser leal, deve ser honesto, para que a figura do advogado seja tida como uma figura que representa a honestidade, né? Eu participei de uma quando eu era criança, a advocacia era colocada de forma pejorativa, né? Várias piadas de advogado, que isso com o passar do tempo melhorou. Hoje em dia a gente não escuta tanto, até pela forma como a OAB, e eu não falo OAB só Campinas, mas OAB Paraíba, OAB nacional, vem discutindo a advocacia, né? A advocacia é uma profissão honrada e ela deve ser assim tratada, mas para isso é necessário que a gente corte na carne, como também deve cortar a magistratura, o Ministério Público, a medicina, que tem médicos que também, pronto, você deu um exemplo aí. Quem é que está errado? É o advogado? É o médico e o advogado, porque se o médico está dando laudo errado, ele está cometendo um ilícito penal aí também, tá? No mínimo, falsidade de um documento particular. O que a gente vê da advocacia é que o pessoal tem atuado em conluio sabendo que os laudos emitidos são falsos, né? Então, termina Pronto, essa situação aí, ela deve ser discutida na esfera competente, na esfera policial. A gente falava antes aqui, e você até ia falar sobre esse assunto, de que a profissão está saturada. Né? E realmente, como é? Não está saturada. Eu vou usar um discurso aqui que você pode dizer, isso é um clichê.
Mas, eu repito, não é clichê e é o que eu entendo mesmo. Não existe profissional bom que fique fora do mercado. Não existe. Não existe. Ah, mas eu era muito bom como aluno, eu era muito bom como professor, como estudante de direito, passei na OAB em primeiro lugar, abri meu escritório, botei a placa lá fora e fiquei esperando e nunca veio um cliente. A advocacia não é isso. A advocacia não é isso. A advocacia é uma profissão que eu não posso ficar esperando um cliente bater na minha porta. Eu tenho várias ferramentas e mecanismos que eu tenho como atrair um cliente. Ah, mas a captação, a propaganda não é indevida? Não, a propaganda não é indevida. Depende da forma como você vai fazer propaganda. Hoje, o Conselho Federal abriu o leque de possibilidades de propaganda institucional que você pode fazer propaganda no seu escritório sem necessariamente infringir uma norma étnico-disciplinar. Mas eu posso chegar e dizer assim, meu escritório atua na área tal e chegar e trazer várias falas minhas do ponto de vista dentro da esfera eleitoralista, por exemplo, trazendo conselhos, trazendo recados, trazendo dica naquele. E isso aí pode fazer com que alguém tenha interesse. Eu tenho uma cliente que eu conversava com ela na quinta-feira passada e ela disse, olha, doutor Alberto, no primeiro momento eu procurei outro advogado. Eu disse, como é que você encontrou esse advogado? Encontrei na internet. Encontrei no Instagram. Mas depois eu resolvi rescindir com ele, procurei o senhor, porque fui orientado por outras pessoas. Mas no primeiro momento foi isso. E para o jovem advogado é essa a opção que tem. Agora eu digo, com muito cuidado para que você não venha prometer resultado, você não venha dizer que todos não sabem, só você que sabe. Né? Então a gente isso tem é causa ganha. É causa ganha. Né? Isso aí a gente tem que ter muito cuidado. Então, uma ferramenta muito boa para se fazer esse tipo de propaganda sem infringir é um podcast, né? Você vem abordar um tema, discutir um assunto. Você está aparecendo, né? Você está aparecendo, aí quem está ouvindo vai dizer, esse cara é seguro, esse cara tem conhecimento, esse cara tem. O cara pode fazer uma defesa aqui no microfone. A gente teve aqui com o doutor Aline Medeiros, que deu um show aqui na área previdenciária aqui, que foi fantástico. Ela discorreu aqui de casos e casos que ela tem experiência já na área previdenciária, né? E é uma ótima propaganda, né? Foi fantástico, assim, ela... É uma boa propaganda, eu só não posso fazer um programa meu. Alberto fala sobre direito administrativo, não posso fazer isso. Ainda tu quer fazer... Não, mas eu posso, eu tenho essa... eu posso, né? O nome do programa dele é assim, eu posso. Então, essa situação aí tem que ser muito bem trabalhada em relação a isso, porque tem limites, né, de propaganda, tem limites de sua atuação, mas é muito tranquilo. Mas é como eu disse, hoje a gente tem uma ferramenta muito forte na mão, que são as redes sociais. Agora, outra questão, né, que eu já Olha, Alexandre, só para uma questão matemática. Uma questão matemática aqui. E tá lembrado que eu disse que aqui tem cerca de 4 mil advogados, né? Nessa região dessa cidade. Na região de Campinas. Campina tem 400 mil habitantes, 300 mil habitantes Campina tem, né? Nessa região... Mas não passar, porque faz 10 anos. 10 anos tem 400 mil. Eu acho também que tem mais, principalmente flutuante, né? As pessoas que vêm trabalhar aqui, que saem, né? Então, eu acho que tem mais. Vamos botar 400 mil habitantes. Só em Campina. 400 mil dividido por 4 mil dá quanto aí? 100, né? 100. Então, 100 pessoas você tem que abrigar 100 pessoas só de cliente, né? Só em Campina. Aí você pega Esperança, Cuité, mas todo mundo não tem carro na justiça, não. Mas se você olhar... Vamos dizer de 150, né? Ainda dá. Você tem na verdade, de 10 pessoas, 8 tem alguma causa para buscar. É comprovado isso. Na verdade, você pegar de 10 pessoas... Não, se contar aí, André, acho que vai trabalho por 10. E é interessante, porque vamos lá, vamos fazer aqui no dia a dia, né? Sim. Eu vou e compro uma passagem aérea, né? E aí amanhã a empresa aérea diz, olha, sua passagem foi mudada, você comprou para tal dia, já é uma ação, você pode dar entrada, já pode buscar um órgão, no mínimo um PROCON você pode buscar. Você vai almoçar no restaurante X, pede um prato, quando chega lá vem uma mosca, não sei o que, já é uma forma que você tem como buscar. Você vai abastecer seu carro, eu estou falando só direito do consumidor, aí vai lá,
Quando sai o carro engasga. E aí já é uma causa que você pode buscar. Por isso que... Você vai na sua casa, aí sua mãe tem um plano de saúde, você vai ingressar com pedido de uma cirurgia, essa cirurgia não é liberada pelo plano de saúde, já é uma causa que você vai buscar. Você vai no banco e o banco cobra uma tarifa indevida, já é uma causa. Aí essas situações que eu coloquei são situações do dia a dia que todo mundo passa. Todo mundo passa. Agora, aí vai para o outro lado. Eu contribuí 14 anos, mas eu quero me aposentar porque sofri um acidente, eu tenho direito, eu não tenho. É uma causa que você vai mudar. E aí tem outras áreas, como por exemplo, eu passei num concurso público, mas não fui chamado e estou dentro da vaga, eu quero ver como é que eu faço. Tem como funcionar. Eu sou candidato a vereador, precisa de um advogado. Eu sou candidato a vereador, precisa de um advogado. Só na eleição em Campinas você tem 300 candidatos a vereador, são 300 clientes em potencial. Né? Então, tem aqui várias empresas que precisam do lado do trabalhador e do lado do empregador. Então, toda empresa precisa de um advogado. Vou advogar na equipe de campanha também. Exato, né? Você pega aqui, tem equipe de campanha, tem 200 advogados trabalhando. Né? Então, também é a área. Eu faço advocacia pública, né? Então, aqui em Campina Grande, a gente tem cerca de 300 advogados, 400 advogados vinculados à prefeitura, né? Com contratos na prefeitura. Então, quer dizer, é uma área de atuação. Criminal, você sai daqui e diz, eu nunca vou precisar de um advogado criminal. Cuidado, porque você pode sair daqui e atropelar uma pessoa e aí? Vou precisar de um advogado criminal. Né? Ou ser atropelado. Né? Então, são situações que envolvem diretamente o seu dia a dia e que são, todo mundo é um possível cliente. Né? Todo cidadão é um possível cliente do advogado. Por isso que o pessoal do restaurante teve um tempo desse que não estava querendo mais atender estudante de direito, não. Que saia da aula. Peraí, amigo, 10% não. Cadê o código do consumidor? Mas assim, falando ainda da área, né, que tem muita gente, agora vai ser clichê, que vai ser clichê sou eu. A questão da mensalidade. É pouco para vocês que recebem, é muito para quem paga. É como aluguel, né? E salário mínimo, né? É pouco para quem recebe, mas é muito pro patrão que paga, dependendo das empresas, né? Essa questão da anuidade da OAB, teria como baixar isso aí diante da gama de advogados que estão chegando? Vamos lá, vamos fazer uma conta bem simples aqui. Aqui em Campina, a anuidade, que é a mesma da Paraíba, na Paraíba toda, ela custa 850, né? 850. É R$850 é a anuidade. Aqui eu nem paguei a minha esse ano, viu? Vou ter que pagar. R$850 é a anuidade de Campina Grande. Aí eu tenho um filho e matriculo meu filho lá nas Damas. As Damas é R$1.100, né? A mensalidade, essa é a minha anuidade, R$1.100. Se eu sou advogado, nas Damas eu tenho um desconto de 20%. 25% para advogado. Então eu já tenho um desconto mensal de quase R$200. Então em 4 meses minha anuidade está paga. Minha anuidade está paga, né? Mas eu não quero só as Damas. Eu quero ter um plano de saúde. Né? Então, por ser advogado, a Caixa de Assistência e a OAB de Campina Grande dispõem de um plano de saúde aqui junto a... Eu vou dar a marca que é a marca Unimed aqui, né? E esse plano de saúde, ele é cerca de 20%, 30% mais barato do que o plano comum. Então, o meu plano hoje eu pago R$2.000. Sou eu, minha mulher, minha menininha e meu menino. R$1.800 é o plano de saúde. Então, se eu estivesse pagando um plano comum, eu estaria pagando no mínimo R$2.500. Né? Então, eu tenho um desconto aí de R$700. R$700 só num plano de saúde. Minha anuidade foi embora também. O professor Félix Araújo diz uma coisa que é interessante. A anuidade ela deve ser reconhecida como plano pelo direito do consumidor. Como é que eu posso pagar por um serviço que não me é prestado? Então a OAB tem que se prestar um serviço. Para que o advogado se sinta representado pela OAB, eu pago porque eu sei que tem serviço prestado para mim. E é essa a capacidade que a gente tem que ter. Quem faz direção de ordem, quem faz política de ordem, tem que entender que a OAB, a Caixa de Assistência e a ESA, elas tem que prestar um serviço para a advocacia, para que a advocacia se sinta contemplado com a sua anuidade. Vou dar um dado para você. Em 2023, nós realizamos 89 cursos gratuitos na OAB de Campina Grande. Em 2024, passamos de 100.
um congresso que eu participe em uma quinta, sexta e sábado, não é menos de R$150, não é isso? A gente ofereceu E sendo generoso, mais de 100. Oferecendo mais de 100. Se eu tiver participado de 10 durante o ano, eu já paguei minha anuidade. Pronto, aí pessoal, tá respondido aí, vocês que estão achando cara. Então, a anuidade não é cara. A anuidade não é cara. E está no mesmo patamar de outras profissões. Sim, No mesmo patamar de outras profissões. O grande desafio é porque o Brasil, e nós pegamos bem isso, você vai lembrar disso. Eu tenho certeza, você dizia a mim agora há pouco que era bancário, né? Que passou no concurso do banco e ainda é bancário? Não, sou mais não. Pronto. Mas eu tenho certeza que seu pai, sua mãe, quando você estudar, dizer, meu filho passe num concurso público. Não dizia isso? Sim, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. E a gente foi criado com essa orientação, concurso público. E criamos uma casta que é extremamente perigosa. A gente entende hoje que para casar tem que ter concurso público, para ter estabilidade tem que ter concurso público, para ser feliz tem que ter concurso público. E não é por aí. Não é por aí. Eu até brinco, eu tenho amigos meus, juízes, promotores, e a gente brinca sobre salário de juiz, promotor, e eu dizia, rapaz, eu acho isso muito dinheiro, cara. Eu acho muito dinheiro. Porque para ser rico, quem deve ser rico é quem vai para a iniciativa privada. O serviço público não é para enriquecer ninguém, não. Quem quer ser rico não vai atrás de concurso público, não. Tem que trabalhar na iniciativa privada, tem que ser profissional autônomo. Não tem sentido o Estado da Paraíba pagar R$100.000 a um médico. Não, meu amigo. É porque dá vários plantões, não. Aí é para atender o teto. O teto é esse, tal. Quer ganhar dinheiro, doutor? Quer? Não tem problema. Dê plantão na iniciativa privada. Vá trabalhar no hospital, na sua clínica, no seu consultório. Tal. E do mesmo jeito nas outras profissões. Mas, na nossa profissão, muitos fizeram direito pensando em quê? Concurso público. Concurso público. Na minha turma, que foi 971, minha turma tinha 45 alunos. Eu acho que eu tenho 7 colegas que advogam. O resto, todos participam do concurso público. E eu não estou criticando quem partiu para o concurso público, não. Mas quem vai para concurso público tem que entender que existe uma limitação financeira. Né? Então eu não posso ir para o concurso público. Olha, como vem algumas profissões exigindo, porque R$45.000, como uma desembargadora disse, é muito pouco ganhar 45. Meu amigo, R$45.000 dentro da realidade brasileira, o cabo é milionário. E quem é para ser milionário não é você, não. O servidor público não é para ser milionário, não. É para receber um salário digno, mas que também tem as suas limitações. Eu não quero ganhar isso. Não tem problema, amigo. Vá para a iniciativa privada. Vá buscar enriquecer na iniciativa privada. Tem mais um detalhe, né? A gente tem um amigo meu que diz assim, ele faz... o nome dele é Antônio. Eu dizia, Antônio, bicho, tu nunca... Eu não faço essa pergunta a ele, porque já me fizeram muitas essas perguntas. E até eu respondo por ele, né? Sim. E como ele, agora eu respondo, tira a brincadeira com ele. É uma brincadeira, viu, pessoal? Lembre-se que eu tô brincando aqui. E ele fala assim, rapaz, nunca quisesse fazer concurso, não, para juiz, mas eu disse, não, eu quero ser rico. Eu vou advogar. E é verdade, né? É verdade, dependendo da causa. Mas definitivamente não tem. O mercado não está saturado. Agora eu vou perguntar uma coisa. Vamos lá para o lado pessoal, né? Como advogado. Eu vejo que a advocacia ainda é o seu... Você lecionar... 22 anos, meu amigo, de advocacia. Não, entre lecionar e ser advogado. Então eu disse, não, eu prefiro ser advogado. E disse que quer ser rico. Não sei se já tá, né? Não, tô... 23 Optei em casar. A despesa triplica, né? Dona Ranuse, Bento e Betina... Mas existe algum caso marcante que você pegou assim como advogado, que até hoje... Vários. Tem um assim que... Vários. Pode contar um aí pra gente. Eu posso. Eu fui advogado, eu não vou dizer o nome dos dois, com certeza. Mas eu fui advogado de um casal que foi acusado aqui de um homicídio. E esse caso para mim foi muito marcante, porque foi o último júri com o professor Vital do Rego. Sim. Eu trabalhei com o professor Vital do Rego. Para mim, um grande advogado do Brasil, Campinas, tanto é que nós temos uma comenda, Vital do Rego, em homenagem a ele, né? Foi uma propositura minha para a criação dessa comenda, aceita pelo conselho na época, e esse processo foi muito difícil mesmo, porque eles eram acusados e teve uma história de bruxaria,
Né? Foi lá em 2007. O professor morreu em 2008, não foi? Foi 2007, 2008. Então é que a gente ganhou o júri, foi absolvido. Na época ainda fazia a contagem 1-1, né? Ela foi absolvida por 6 votos a 1 e ele foi absolvido 4-3. Né? E a gente conseguiu manter o resultado no tribunal, mas esse processo para mim foi muito forte por essa situação. O processo era muito difícil. Por ter sido o último júri do professor Vital, e como ele estava com um problema sério de visão, a gente estudou muito para esse processo, adiamos 6 vezes o processo, era o doutor Arlindo o promotor, o doutor Horácio era o juiz, e existia uma antipatia muito grande em relação a esse casal, que falava assim, bruxaria, falava em algumas coisas. E esse para mim foi muito marcante. Mas também tem outros processos que eu participei, que são processos aqui de grande repercussão, aqui em Campinas, a história do Famintos, eu fui advogado na situação dos Famintos, no processo que teve essa identificação com famintos, sou advogado no processo criminal da Brás Company, né, que envolve, eu tenho clientes também lá, então são processos de grande repercussão que não tem como você não destacar. Além de que várias eleições, como eu disse, eu fui coordenador do jurídico da campanha de Veneziano, fui coordenador do jurídico da campanha de Maranhão, quando ele entrou naquele mandato tampão, né? Eu era aqui em Campina Grande, fui eu o coordenador. Então, histórias de campanha, tem histórias pitorescas aqui, né? De que uma época eu até falava isso no comando da Polícia Militar, eu fui visitar um cliente que tá preso lá, e eu falava isso. Na época a gente tem que deixar um ofício para os eventos, e colegas que caíam correndo para chegar primeiro que é outro. Isso aí tem situações interessantes. Embates na Praça da Bandeira, até me lembrava de um de André Mota com Jairo, os dois discutindo. André Mota, advogado de Rômulo, Jairo nem era advogado de veneziano, mas o PT apoiava veneziano, então ele tinha uma aproximação, e eu me lembro bem desses embates aí. Então foram ações que sempre me chamaram a atenção. E ao longo desses 22, 23 anos de advocacia, qual mudança dentro da advocacia que você acha que foi mais importante, que é mais relevante hoje para o processo como um todo? Processo judicial eletrônico. PJE, né? Foi uma virada de chave em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A modernização do processo judicial é incontestável. A facilidade para o advogado é incontestável. Não tem como retroagir, não vai voltar nunca mais. E é facilitador, é uma ferramenta fantástica que facilita a atividade profissional do advogado. Mas tem um ladozinho ruim, principalmente para quem é saudosista. Eu peguei processo manual, eu não tenho saudade dele não, mas eu tenho saudade do fórum. Eu tenho saudade do cartório, eu tenho uma saudade de você chegar no fim da tarde, agora terça-feira, hoje é terça, né? Hoje é terça. Terça-feira, chegar no fim da tarde, no expediente, e bater papo com os seus colegas no fórum, com os juízes, com os promotores, com os servidores. Esse contato faz muita falta, e eu acho que realmente é triste. Eu conversava com a doutora Ana Penaz, a gente teve um período de reforma no fórum aqui, e eu dizia a ela, doutora, a gente tem um grande desafio, povoar os fóruns, quando o fórum voltar. E ela dizia, eu queria demais, Alberto, para voltar aqui aos advogados, sabe? Mas infelizmente quando a gente vai ao fórum, vê que não tem, é difícil ter um advogado no fórum. E isso é muito ruim, principalmente para os jovens advogados. Os jovens advogados, eles não têm costume a despachar com o juiz. Eu atendi a semana passada um advogado, ele tem 2 anos, ele tem 2 anos de advocacia, e ele me trazia um problema. Ele disse, olha, esse problema na verdade não é o AB que resolve, aqui é a sua atuação, é você como advogado que tem que buscar. Eu disse, mas doutor, então ele foi meu aluno, ele disse, professor, então me dê uma orientação. Ele disse, despache com o juiz. Eu disse, o que é despachar? Como é que faz para despachar? Você diz, caramba, é porque você é da minha geração. Mas essa galera jovem, ela não tem esse contato. Eu tive a sorte de ser estagiário de Vital do Rego, depois, então eu despachei com ele, inclusive, várias vezes. E despachar, Alexandre, você não é da área, mas sabe, eu acho. Mas é ir lá e discutir com o juiz. Doutor, o pedido da gente é esse, eu vim, a tese é essa. Cidadão tem esse direito, né? Então, isso aí, o jovem advogado, ele tá meio que, ele não tem esse costume. Né? Tanto é que por isso que a gente faz questão dos cursos que a OAB, principalmente a jovem advocacia, são cursos mais práticos, né? Para que eles entendam essa sistemática, principalmente aqueles que não tiveram a oportunidade de estagiar. Tem 2 coisas aí que eu queria levantar. A primeira é a questão das audiências online, né? Isso aí
é outra coisa também que não volta atrás. Volta não. E também facilitou gigantescamente a vida dos advogados, né? Porque às vezes o cara se diz uma carro daqui, vamos dizer, todo daqui para mundo, na Pombal, verdade, né? chegava lá, acontecia com o juiz, tinha audiência, voltava, aí o cliente às vezes tinha que pagar, enfim, né? Que pagar o honorário para pagar a gasolina, o almoço, tá lá. Enfim, isso aí facilitou muito, né? A vida, isso aí e a modernidade tem que ser assim, né? A gente tá Agora, inteligência né? artificial. Nós temos várias ferramentas de inteligência artificial. Eu uso inteligência artificial. Sim. Eu uso, eu não vou, pode dizer? Pode. Eu uso o ChatGPT. Eu uso. Inclusive o meu é a versão Plus, a paga. Se quiser dizer como também, mas... E vou dizer como. Prince, isso aí é fantástico. Sim, como professor fantástico. é interessante. É interessante. Eu não faço petição pelo site, né? pelo chat, ferramenta, pelo chat. Eu não faço, mas já me utilizei do chat, inclusive, para fazer pareceres, né? Para ter ideias sobre pareceres. Agora, e eu tenho a convicção que o ChatGPT é uma inteligência artificial que vai lhe auxiliar, mas vai complementar. Se você não saber utilizar, Sim, você claro, não claro, adianta. claro. Não adianta. É verdade. Né? Porque é você que vai delinear como você quer. Olha, eu quero um parecer, por exemplo, parecer licitação, eu quero um parecer que aí evidencie a vinculação ao instrumento convocatório. Então ele já vai saber que é isso. Olha, eu entendo que a situação juridicamente é possível. Por isso. Elabora o parecer nesse sentido. Pronto. Então aí ela vai complementar e facilitar. Agora não pode ser substitutiva de advogado. Aí não pode. Mas a grande ferramenta para mim, muito, né, para ele, e isso aí eu não abro mão, eu fui contratado semana passada para acompanhar um processo que já estava em andamento. Esse processo tinha 2.500 páginas. E a cliente me contratou num dia e eu já tinha, 2 dias depois, eu já tinha que despachar, porque tinha um pedido formulado pelo advogado anterior que estava às vésperas de ser julgado no tribunal. E não tem um problema. Baixei o processo, eu tenho 3 assistentes no meu escritório, que trabalham comigo, disse, faça o resumo desse processo aí. Poxa, baixa no sistema e 5 minutos está lá, resumido da forma que eu quero. Resuma dando ênfase às peças defensivas. Resuma dando ênfase às peças acusatórias. Faça memoriais tendo como base as peças defensivas, com as peças acusatórias. Inclusive, eu tive uma curiosidade. Semana passada eu disse, meu Deus, vai chegar esse ponto. E eu baixei um processo aleatório, coloquei no chat e disse, diante de tudo que foi colhido no processo, qual seria o julgamento desse processo? E aí sai. Puf! O julgamento seria esse. Improcedência por isso. Meu Deus, será que tem algum magistrado utilizando para isso? Pode ter, né? Ninguém sabe, né? E trouxe de forma objetiva, eu disse, não gostei, eu quero que aprofunde nessa tese. E ele vem aprofundando. Mas concordou com os posicionamentos lá? Eu, particularmente, concordei porque foi favorável a mim, né? Esse aí era um processo aleatório mais meu, e eu joguei e disse, até fiquei feliz. Colocou a contestação, não? Eu tô pau a pau com o chat, tá tudo em ordem. Deu vontade, quando eu for despachar com o desembargador, dizer, inclusive, olha, a IA disse que é para ser, né? Deu match. O recurso é desprovido. Não botou uma contestação, não? Para ver o contra-argumento. Não, aí eu perguntei, né? E por que não a procedência do pedido? Aí ele disse, não, porque as provas são frágeis. Que provas são frágeis? Aí ele elenca. Isso aí a gente falava aqui também, interessante, foi esse outro ponto que eu queria elencar, que falava, né, de você ir despachar lá com o juiz, essa coisa toda, né? E a gente também vê que antes os juízes se manifestavam nos autos, né? Você podia conversar com o juiz, eu mesmo fui por fora várias vezes conversar com o juiz, causas minhas, tive empresas aqui, enfim, e fui lá conversar com o juiz, mostrar, tal, o juiz dizia, conversava, tal, com o meu advogado, e às vezes só, né, às vezes fui só uma vez, e ele disse, olha, eu vou me manifestar nos autos. Hoje a gente vê uma disparidade que eu acho que não é legal. Os juízes toda hora dando entrevista. Agora mesmo a gente tá ouvindo a entrevista do ministro Gilmar Mendes. Não, porque rapaz, e aí volta aquele negócio, né? Nós somos no tempo de juízes, vamos nos manifestar nos autos. Só que hoje existe
a polarização e a política tomou conta de um jeito que, assim, os repórteres, em vez de ir lá para a Câmara, estão indo lá para o STF. Estão indo lá para a gente viu aqui na pandemia que o prefeito abria a cidade e o juiz fechava. O outro dia, acho que você aí que é da área política, como é que pode fazer isso? Porque, assim, teve casos que Romero abriu a cidade, o juiz foi lá e deu uma canetada e fechou. Aí no outro dia, a culpa não sabia, não, tá aberto ou tá fechado, tá aberto ou tá fechado. O executivo tá dizendo que tá aberto. O judiciário, lei, não se discute, se manda. Então, assim, essa coisa de a gente chegar e dizer assim, não, eu achava muito bonito isso. Porque, assim, eu tive essa empresa que eu tive, né, eu ia lá, eu conversava com o juiz, esperava ele lá. Doutor, ele disse, não, eu olhava tal, eu me argumentava, às vezes ser um advogado mesmo, eu fui lá 2, 3 vezes, as 3 vezes foi, e ele me ouvia e tal, eu vou me manifestar nos autos. Eu achava muito bonito aquilo ali, aquela postura dele. Que né? é a regra. A regra é essa Ele mesmo. não dizia que ia ser curado e por que eu fizesse isso, não, ele dizia, não, ele me escutava tudo e dizia, eu me manifesto nos autos. Eu acho que hoje, aí eu vou passar a bola para você aí, que hoje existe essa coisa do magistrado querer aparecer mais do que o. Entendeu? A vaidade é bicho danado. Rapaz. A vaidade é bicho danado. Mas a ideia é essa mesmo, que o juiz se manifesta nos autos. O juiz ele é impedido de comentar sobre o processo que ele atua. Né? E outros processos também. Assim como o advogado. O advogado não pode se manifestar sobre o processo de colega, não pode, inclusive, processos seus, né? Aquela história do limite da propaganda, né? Tem colegas que dizem, olha, meu advogado, eu sou advogado disso, eu consegui a vitória nesse processo, o processo é esse aqui. Não posso fazer isso. Eu posso até dizer que tive um êxito num processo, mas não posso mostrar qual é o processo, não posso identificar cliente, a não ser que o cliente autorize. Mas tem seu limite. E com o magistrado, não tenha dúvida. O magistrado ele é regido pela imparcialidade, então ele não deve se manifestar. Até porque se eu me manifesto hoje, eu dou opinião sobre um tema, eu posso amanhã estar julgando um tema parecido, aí eu pré-julguei. Então eu não posso. Então o magistrado tem que ter, a ideia que você traz é a ideia que deve ser a regra. Infelizmente, você tinha falado de Marco Aurélio faz muito essa crítica, mas ele também se utilizava disso. Ele dizia, há 20 anos ninguém nem sabia os nomes dos ministros do STF. Hoje, porque tem a divulgação de imprensa, os julgamentos são televisionados, né, são passados ao vivo, né, são filmados, né? Então todo mundo sabe. Ele até diz assim, fulanizou a Suprema Corte. Né? Hoje a Suprema Corte é amiga. Reza a lenda até que um advogado da Paraíba, né? Disse que ele foi para o STF e encontrou Marco Aurélio descendo no elevador, e ele entrou no elevador que era privativo para os ministros. Ele se enganou e entrou, né? E aí, opa, ministro, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Aí ele fez, eu estou meio achando estranho. Ele fez, achando estranho o quê? Ele disse, essa intimidade que eu não tenho com você. Né? E a verdade era essa mesmo, porque os ministros eram encastelados. Aí você vai dizer, Roberto, era bom ou era ruim? Eu confesso que nem 8 nem 80, né? Nem você pode ser encastelado, eu acho que você tem que ter a convivência social, mas eu também vejo meio sem sentido, por exemplo, ministro dando dedo, né? A quem quer que seja a história do... Não sei se foi dedo mesmo, disse que não foi, mas eu acho que não é muito ministro batendo boca, né, com quem quer que seja. Eu entendo que ele, antes de ser um ministro, ele é um cidadão, ele é um ser humano que sente, né, que se chateia, que fica ofendido, mas a gente tem que ter muita cautela. Talvez seja por isso mesmo, né? Porque antes era mais reservado e hoje está tão exposto. Né? Tem até um caso de Marco Aurélio, que a advogada lá estava nervosa, você vê esse caso, que eu acho que não chamou ele de Vossa Excelência. Foi, chamou de vocês. Vocês, né? Ele fez, opa. Vocês. Foi. Aí, vocês. Pô, a pessoa está começando que isso, Alexandre, eu tenho uma situação que é interessante em relação a esse tema. Aí tem uns colegas meus que dizem assim, você é velho, você está ficando velho. Mas não, a nossa profissão exige um formalismo. Exige um formalismo. Isso aí é da profissão. Então eu não tenho como ir fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por exemplo, TRF5 aqui em Recife, no STJ, e me dirigir a magistrados, a quem quer que esteja julgando, né, como você. Né? No mínimo o senhor. Né? Excelência, o senhor, Vossa Excelência tem razão. Excelência pela ordem, né? E a gente aprendeu na faculdade quando pedir pela ordem. Né? Então esses termos que isso é um excesso de formalismo. Não é excesso de formalismo. São formalismos que são necessários, e principalmente para diferenciar julgador
de acusador, de advogado. Então, eu acho que é importante esse respeito. O cara vem no Congresso lá, os caras quase troca tapa e Vossa Excelência. Vossa Excelência é um ladrão. Agora aí é demais, né? Os caras quase dando Vossa Excelência, meu amigo, fila da. Né? Aí, Vossa Excelência me respeita com o dedo na cara do outro. Ô, Alberto, e para frente, como é que você vê aí a advocacia para os próximos anos? Necessidade de atualização constante, né? O advogado que quer se manter no mercado, ele vai ter a necessidade de estudar constantemente. Isso particularmente, eu acho muito bom. Primeiro que eu adoro estudar, e segundo porque eu acho que sempre entendi isso. Né? O professor Vital, quando eu era estagiário e quando eu era advogava já com ele dizia, ele me chamava professor Alberto, vá para a audiência ciente de tudo que pode acontecer e preparado para tudo que pode acontecer. Ele até brincava comigo. Você é muito jovem, não tem pescoço para aguentar tapa de juiz, mas juiz só respeita advogado que estuda. E é verdade. É verdade. E não é juiz, em qualquer profissão. Você quando vai para uma sala de aula, assistir uma aula de história, de matemática, de história porque eu disse que minha frustração é história, e você vê o professor enrolando, você não respeita. Não respeita, professor. Não, é o primeiro a falar, né? Esse professor sabe nada, não sei o quê. A mesma coisa, você vai para o médico e quando chega lá você nota que o médico não tem confiança, não tem segurança Meu Deus, você não tem coragem nem de tomar um AS que ele passou, assim, eu vou tomar nada. Né? Então, isso aí é... Agora, a qualificação é uma necessidade. Você não pode deixar de desqualificar. É aquela história. Tenho muito amigo meu que diz assim, rapaz, eu não tenho saco para ficar estudando, não. Eu vou advogar. Se enganou. E em termos de legislação, o que é que você vê mais de legislação que precisa de atualização? Pode ser de código, de lei, enfim, no geral. Eu acho que a gente, principalmente com o advento das IAs da vida aí, sim, eu acho que nós tivemos uma atualização em 2015 do CPC, mas temos que ter uma nova atualização CPC. Eu acho que o nosso CPP, o Código de Processo Penal, tem que ser atualizado, tem que ter uma adequação. Concordo. Principalmente em relação às possibilidades múltiplas de medidas cautelares, por exemplo, né, diversas da prisão. Eu acho que tem várias possibilidades outras agora, né, que deve ser inserida, não deve ficar ao crivo do magistrado, deve ser positivada mesmo, colocar. Né? Eu acho que a discussão sobre o uso da cannabis é uma realidade iminente. E aí eu não falo em liberação da droga, não. Eu devo falar da cannabis medicinal, como é que deve ser utilizada. Com medicamento, e também do lazer. Também não descarto essa discussão, não. Eu acho que tem que ser feita. Essa discussão tem que ser enfrentada. São problemas que a gente tem que enfrentar. Sim, né? Porte de arma também, apesar de eu sou contra a liberação do porte de arma, mas eu acho que tem uma discussão que chega a hora de a gente ter que fazer essa discussão, tem que enfrentar essa discussão, mas eu tenho medo, porque essas atualizações legislativas passam por um Congresso que é polarizado. E aí vamos discutir porte de arma, vamos. Quem é a favor é Bolsonaro, quem é contra é Lula, então vamos lá. Já começa de novo. E assim, tudo é incrível, né? Você vai hoje, qualquer assunto você vai pautar hoje, então assim... Começa logo a... Eu assisti uma entrevista semana passada, eu acho que vocês também devem ter assistido, de Pedro Cunha Lima. Assisti. Eu nem conheço Pedro. Eu sei quem é, mas não tenho qualquer intimidade com Pedro. Mas ele disse uma coisa que eu achei interessante. Ele disse, rapaz, dizem que eu sou neutro. Dizem que eu sou neutro. Sim, porque eu não tenho posições firmes em determinados assuntos. Mas não é porque eu sou neutro. É porque eu concordo com algumas políticas do PT, de Lula, concordo com algumas políticas mais conservadoras. E no Brasil que a gente vive hoje não pode ser assim. Né? Tem que ser um lado ou outro. Né? Um lado ou outro. Tem amigos meus que são advogados que defendiam situações quando combatiam situações quando era processo de Lula e defendem agora com a questão do Bolsonaro. Eles, bicho, eu não posso fazer essa discussão. Essa leitura. Eu não tenho como fazer isso, eu sou advogado, então eu tenho que fazer análise jurídica. Eu concordo com isso e discordo com isso, lá e cá.
Eu não tenho a Esse mesma cara deve coisa. estar mandando um monte de coisa no grupo aí. Não, ainda não, porque tá acostumado. Ó, é. rapaz. Acostumado, aí vai. Justifique, viu aí? Interação não- zero. E eu peço desculpa, a culpa foi minha, né? Ah, Eu não pude vir pro horário ao vivo, né? E a gente tá fazendo gravado, pessoal. Mas eu já fico aqui, vamos ir para outros. Aí, se me vamos. chamarem, eu venho, né? Se me chamar, eu vou, né? Como vocês vão assistir no horário, então vocês podem lá fazer. Vamos no o WhatsApp chat, dele aí, o chat, o episódio é gravado, mas o chat funciona ao vivo. Pronto. Pode mandar lá, manda fazer pra os mim. questionamentos, que aí vão A chegar gente para tá indo para os finalmente, né? Que do André quer falar uma coisa, a gente tá indo Eu pros tava finalmente. com alguma coisa aqui para perguntar, acabei esquecendo. Eu tava indo aqui pro Vamos embora bate-bola, pro né? Que a bate-bola? gente faz um bate-bolazinho de boa, Bora. perguntazinha, né? Não, pode arrochar. Um livro ou um filme que todo advogado deveria conhecer? O filme O Juiz. E um livro para advogado em si. Eu acho que para advogado, livro específico para advogado, eu vou dar uma de não, não. Mas é mais ou menos aí, viu, André? Eu acho que eu vou usar uma fala de... Eu não me lembro. Ele era juiz federal, era Miguel Douglas, eu não sei. Eu não me lembro, era da minha época, que ele fazia ele tinha Como Passar em Concurso Público. Ele tinha esse livro lá. Sim. E ele, uma palestra aqui, no Garden, e ele disse, olha, o livro que o advogado deve ter não é outro senão a Constituição Federal. Boa, Ele boa. disse, se você pegar a boa. Constituição, você vai ver. O professor Vital ensinava uma coisa também. Ele dizia assim, processo civil e processo penal nada mais é do que direito constitucional em movimento. Então, se você souber direito constitucional, você... Então, eu não vou pro livro para o advogado, Pra Constituição. mas Boa. eu vou para o advogado. Eu acho que se ele tiver como um livro de cabeceira a Constituição, ele Acho está que bem até se acompanhado. estende ao cidadão também. Né? Já que quer compreender mais antes de opinar aí A, B ou C. Agora, se você disser assim, Alberto, um livro para advogado da sua área administrativa, já eu vou. Diga um. Teoria da Improbidade Administrativa, Sim. do professor... Eu tenho que me lembrar, eu sou péssimo de livro. De Mas identificação. procurem aí, né? Teoria da Improbidade Administrativa. Foi inclusive AGU, ele já foi AGU. Fábio Medina Osório. Certo. Excelente livro. Maior inspiração na advocacia? Valdir dos Santos Lima e Vital do Rego. Uma causa que move seu coração? Eu sou utópico nisso aí, fazer justiça. Buscar com que um direito que não esteja efetivado seja resguardado e seja garantido. Eu acho que isso é o que me move enquanto advogado. Premissa, né? Uma palavra que define sua missão na OAB? Pode ser mais de uma. Pode. Pode. Dificuldade. É muito difícil ser presidente da OAB. Muito difícil, muito difícil. Interesses. Você interfere em vários interesses e administrar esses interesses que nem são seus, mas que você tem que administrar, é muito difícil, mas também muito prazeroso. É muito bom você fazer o bem por sua categoria. Isso aí não tem preço. Não tem preço. Qual legado você quer deixar no final do seu mandato? O de ter aberto a OAB para a sociedade. Eu acho que a gente começou com Jairo fazendo isso. Eu dizia que o grande desafio de Jairo era trazer autoestima para a advocacia. E ele fez. Não foi, André? Até mandar um abraço para ele, viu? Jairo é meu ídolo, viu? Jairo é uma referência. É referência. Figuraça. Jairo, ele abriu, Gente boa demais. ele voltou, o advogado voltou a ter autoestima. Se sentiu representado novamente pela OAB. Com o Jairo foi. E quando eu ganhei a eleição, que eu não ganhei, a chapa ganhou, o Jairo me perguntou isso. Ele disse, e aí? Porque eu tinha perguntado isso a ele. Ele disse, e aí, qual é o teu grande desafio, que é o legado que você quer? Eu disse, eu quero que a OAB se torne protagonista em toda a discussão social. E eu acho que eu consegui. Consegui com a ajuda de várias pessoas, é lógico, mas estou usando eu aí, porque a pergunta é para mim, né? Sim. Eu acho que conseguimos isso. E minha grande alegria em termos de OAB, e é isso que eu quero deixar legado para a vida, não sei se essa pergunta viria, Sim. mas para a vida envolve também a OAB. Eu quero que meu filho, quando entre na OAB e veja minha foto lá no quadro de ex-presidente, assim, meu pai foi um homem decente. Isso aí eu acho que é o principal. Meu pai foi um homem de bem.
É isso que eu quero, é o legado que eu quero deixar para o meu filho, isso aí. E minha filha. Minha filha é especial, mas meu filho que entenda isso, ele entende isso, ele tem orgulho do pai, não pelo que ele conquistou financeiramente, patrimônio, não, mas pelo que ele tenha sido. Foi um homem decente, um homem que tem defeitos, mas que busca sempre acertar, Eu acho que é isso. Tem outra pergunta que eu ia fazer. Isso. Tem a pretensão para a OAB Seccional Paraíba, presidência? Não tenho. Eu vou levar um carão de Jairo com relação a isso aí. Se ele ouvir, ele vai dar um carão. Porque você é o candidato natural. Não, primeiro que eu não sou contra a história de candidato natural. Mas eu acho que eu deixei minha contribuição para a OAB. Alberto, você não vai ser candidato a nada mais? Não, eu tenho muita vontade de ir ao Conselho Federal. Eu tenho uma pretensão de ir ao Conselho Federal. Mas o encargo de ser presidente da OAB estadual, para mim, pode até ser que no momento futuro, realmente, hoje, não teria condições. Não teria condições. Porque o meu escritório é em Campina, minha advocacia é regionalizada, eu tenho clientes em João Pessoa, tenho uma proposta, inclusive estou criando uma estrutura em João Pessoa também, mas eu não teria como sair de Campina ainda. E para ser presidente da OAB de Campina, já tem um custo muito alto, e para ser, não custo financeiro, mas um custo profissional mesmo. E de João Pessoa é dedicação exclusiva. E não sei se ninguém diz isso, né? Mas nós não somos remunerados. Nós não temos remuneração. Ninguém fala, Pois não. Tá indo dar o bate-bola aqui, Alberto Jorge para Alberto Jorge. Um cara que erra muito, mas que busca sempre acertar. Tento sempre buscar acertar. E que entendo que o meu legado é o que eu trago de exemplo para os meus filhos, para os meus ali. É o exemplo que eu quero ser para eles. Porque o pai é exemplo para o filho mesmo. Você também é um cara muito de família, também da igreja, você é bastante atuante lá nas leituras também. E aí, o que é Deus na sua vida, na sua família? O que representa a sua família para você? Enfim. Minha família, rapaz, você quer fazer eu chorar. Porque quando eu fico muito emocionado de falar com família. Mas eu tenho uma concepção de família interessante. Pelo menos para mim, né? Eu acho interessante. O ser humano, ele constitui uma família gigantesca. Tios, avós, né? Mas na verdade a sua família é a família nuclear. Né? Então você tem 2 momentos. Tu és casado, André? Sou. Tu é casado, né, Alexandre? A gente tem 2 momentos de família. Não sei se vocês vão concordar comigo. A família quando nós éramos filhos, que é o pai, a mãe, nossos irmãos e nós mesmos. E a família quando nós somos pai, né? Que é eu, minha esposa e meus filhos. Não que eu me afastei daquela família, mas quando você constrói uma família tem um novo ritual, uma nova roupagem. Então, esses 2 núcleos para mim representam a base. É o pilar, né? Meu pai e minha mãe são meus exemplos. Eu tenho meu pai, Moisés Rafael de Carvalho e Valdina Santos, exemplos de pessoas que eu sigo e que eu tenho muito orgulho de dizer que são meus pais. Me orgulho muito dos meus pais. Meus irmãos, aqueles que eu conto sempre. Estando certo ou estando errado, eu sei que eu posso contar. Divana e André. Esses são fantásticos. E minha família, hoje, meus filhos e minha esposa, é por quem eu luto e por quem eu brigo. Então, eles são minha base, meu pilar de sustentação. E é verdadeiramente pilar de sustentação. Eu acho que nós todos, quando a gente chega em casa e tá o menininho lá, minha filha que é especial, e eu sei que depende totalmente de mim, de minha esposa, meu filho que está crescendo, está na aborrecência, né, na fase mas que depende de que um conselho nosso, então não tem preço, são minha base. Então minha concepção de família é isso, literalmente o Gênesis, mas não é o Apocalipse, né? O Gênesis é o início e o fim, né? O alfa e o ômega. E Deus, para mim, é uma força indescritível, uma força que não tem como... Eu que vivencio um milagre diário, eu vivencio um milagre diário com minha filha. Minha filha é um milagre diário. Então, eu não tenho como descrever Deus. Eu poderia aqui pegar um pouco de uma descrição que foi feita pelo um dos grandes escritores nossos, né? Ariano Suassuna, que diz que é impossível. Se eu não acreditasse em Deus, eu não conseguiria viver, né? Ele diz isso, né? Eu acho também. Eu acho que se eu não tivesse a crença no divino, né? Eu fui criado na Igreja Católica e eu acompanho a Igreja Católica. Então, para mim, o Deus que eu penso é o Deus que criou tudo, que trouxe Jesus Cristo como seu único Filho, o nosso Senhor. Então,
Se eu não acreditasse neles, eu não teria sentido para viver. Deus é o sentido que nós temos para viver. Eu acho que quando você olha para sua filha como se todo dia, você vê que é o sentido que Deus está. Eu não tenho dúvida da Você existência de Deus. passou por- Não tenho dúvida. Se a gente fosse aqui contar a história do que eu passei, aí teria que ser 2 podcasts disso aí. Minha filha é um milagre de Deus, é um presente de Deus na minha vida, é um anjo que Deus colocou para que eu lembre da existência dele. E cada evolução dela, minha filha, só para que vocês tenham uma ideia de forma bem tranquila, minha filha ia ser, o prognóstico era que ela não chegaria a 3 anos de idade. Minha filha se submeteu a 2 transplantes de medula óssea. Minha filha foi descoberto o diagnóstico dela em 2 meses, ela já estava no 3º se submetendo ao primeiro transplante de medula óssea, quando a média de 1 ano e meio para descobrir a doença dela. É um milagre, não tem como Que era a pergunta que eu ia fazer, porque eu sei que você passou vários desafios, né, lá na sua família, principalmente com sua filha. E eu ia perguntar isso, né? Assim, a gente sabe que é uma luta diária, mas assim, é um agradecimento diário também. Mas qual foi o momento que você sentiu assim, mais acho que Deus atuou ali, e, enfim, a presença de Deus. Olha, foram vários momentos, mas quando deu errado o primeiro transplante, a gente teve que voltar de Curitiba para Campina. E essa viagem foi a pior viagem da minha vida. Eu, Ranúzia e Betina no nosso braço, no braço de Ranúzia, e a gente voltou descendo aqui, a gente ficou em Recife e voltou para Campina, né? Tem um colega meu que foi me pegar em Recife. E eu descendo do aeroporto, no avião, e entrando no aeroporto, na minha cabeça era, estou levando minha filha para morrer em Campina. Meu pensamento era só isso. 1 semana e meia depois, recebi o telefonema, encontramos um novo doador. Agora dos Estados Unidos, era da Alemanha, aí depois de 1 semana, não deu certo da Alemanha, mas encontramos um novo, dos Estados Unidos, está vindo aqui. Nesse momento eu disse, meu Deus, não tem outra explicação. Tem gente que passa anos e anos esperando um doador, né? E ela conseguiu 3, né? Porque um deu errado, o da Alemanha não deu certo, mas veio dos Estados Unidos, 3 compatíveis com ela. Então isso aí, eu não tenho dúvida, Mas é como eu disse, a existência de Deus para mim está todos os dias. Minha filha, quando era bem pequenininha, até 1 ano e meio, ela falava, andava, corria tudo. E todos os dias à noite, quando ela ia dormir, eu chegava no ouvidinho dela e dizia assim, papai te ama, viu? E ela viu e ia dormir. Né? E hoje minha filha não fala, mas ela só dorme quando eu chego. 10 horas, 10 e meia, eu chego em casa, 10 horas, ela tá acordadinha. E eu chego no ouvido dela e digo, papai te ama, viu? E ela, agora, ela ficava calada. E agora ela faz, Para mim, esse é o viu ali. Ou melhor, é uma frase gigantesca, eu te amo, papai, eu te amo, obrigado porque eu tô viva. Pronto, para mim é uma oração. E essa oração, para mim, não tem preço. É a existência de Deus em minha vida. É essa. Não tem como eu não acreditar em Deus. Não tem como. Agora, é um ser indescritível. Ele é tão grande, ele é tão importante na minha vida que eu não tenho como descrever. Você falou aí esse milagre, né, da sua filha. E eu me lembrei de uma música que estava até ontem escutando, né? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Minha filha é um milagre. E eu sou muito grato por vivenciar esse milagre. Rapaz, que bom. Eu me arrepio todo assim, nesses momentos que a gente passa, que as coisas vão fluindo, né? Até nos deixa emocionados de ouvir um relato desse, porque mostra que, apesar de sermos profissionais, de termos tantas atividades, mas somos seres humanos que, quando abre a porta de casa, né, nós temos que ser fortes, porque tem pessoas que precisam de nós. Fica tudo lá na porta, né? Na realidade, você deixa tudo lá fora e quando você chega em casa, né? Desculpa, ainda tá estourado aí. Mas só dizer uma coisa. A gente tem tempo ainda, pode continuar. Nesse processo, né, onde eu tive a ajuda de mãe, pai, minha mãe é fantástica, eu sou louco, alucinado por ela. Mas eu não posso deixar de falar numa pessoa que é o sinônimo de fortaleza lá em casa, que é minha esposa, a Ranúzia. Meu Deus, nós somos pais, mas a relação da gente é diferente. A da mãe é um negócio que não se explica, né? E minha mulher é fantástica nisso aí. A forma como ela enfrenta, a força. Minha esposa me deu força.
Ela diz, não, meu amor, eu for você... Não, ela é que dá a força. Ela é o pilar de sustentação da casa, é ela que com a forma... Ranúzia sempre tá de bem, sempre tá tranquila, sempre tá... Vai dar certo, tudo vai dar certo, vai dar certo. Não existe coisa mais linda do que a relação dela com Betina. Nessa semana eu tirei uma foto, botei no Stories, cheguei em casa, as duas dormindo e abraçadas, as duas abraçadas assim, Betina agarrada no mãozinha dela. E ela, Betina, antes de dormir, eu faço essa minha rotina, dou o cheiro nela, ela dorme entre a gente, dorme com a gente, né? E Ranúzia reza com ela todos os dias, me dê sua mão. E agora ela tá conseguindo levantar a mãozinha, né? Aí levanta a mãozinha da mãe e vai, a mãe reza. Amém, filha. Com dificuldade, né? Isso aí não tem preço. Meu Deus, isso é o meu milagre diário. Eu vivencio o milagre diário. Pessoal, é com essas palavras aqui que a gente vai chegando ao final, porque foi um programa aqui que a gente foi Conversando aqui, chegamos nesse momento de tão grande emoção e isso é para você que vai assistir depois, se você está precisando de um milagre, pensando no milagre na sua vida, pensando que não vai dar certo, tá aí uma história de um milagre, né, que a gente acabou de ouvir. Tantas pessoas precisam ouvir, talvez força de oração, corrente de oração, isso é muito importante. Testemunho desse seu aí, né, que existem famílias e famílias. A gente não sabe, eu digo sempre que a gente não sabe onde é que isso aqui chega. A gente sabe como a gente faz, né? Mas onde a gente vai. Eu digo que quem conhece Alberto somente pelo que ele faz e por onde ele está, que é a presidência da OAB, e não conhece ele de uma forma mais íntima, né? Já sabe o excelente profissional que ele é, já vê a batalha dele de atuação no dia a dia. Aí você imagina o que é você conhecer o outro lado. Saber que depois de toda a batalha do dia a dia, do trabalho, ele ainda chega em casa e ainda está ali firme, né, com todo esse milagre que acontece todos os dias, a força que ele tem que ter, a força que ele recebe da esposa, a força que ele recebe de Deus e do próprio carinho da filha, a reciprocidade, né, daquilo. Então, a gente fica tocado, emocionado mas a gente lhe dá um parabéns duplo por esse profissional que você é, um cara que é extremamente atuante. Eu digo que eu acompanho mais de perto. E falar da família, eu nem ouso abrir a boca, porque aí você sabe que é algo bem maior. Precisa assim, ter uma cabeça muito boa para você estar ali e estar firme como você é. Mas aí, André, eu vou fazer uma ressalva, viu? Não tem nada demais isso aí. Eu não sou especial por isso, longe disso. Somos pais. Sim, claro. Nós somos pais. Qual é o pai que não faz o que tiver de fazer pelo filho? Sem dúvida. Com sem certeza. dúvida. Mas as pessoas. Eu gosto de ressaltar essas coisas, porque assim, da mesma forma, nós somos pais. Da mesma forma que tem a gente que está ali batalhando, infelizmente, hoje tem pessoas que não estão nem aí. Que não tem cuidado, que não presta atenção, que estão um pouco preocupados com o que acontece com os filhos, que trabalham em prol de si próprios ou para outras pessoas, ou se afogam em droga, ou isso ou aquilo, só olham para o próprio umbigo. Não tem aquelas pessoas que chegam em casa trabalho, né? ou se afogam no trabalho. Não tem aquelas pessoas que chegam em casa e vão ter esse cuidado que você tem. Por isso que eu lhe dou esse parabéns, porque assim, lógico. Parabéns pelo grande advogado, né? Justamente, pelo grande advogado, pelo pai que você enfim. Enfim, Alberto, as considerações finais aí pra gente terminar esse programa. Não, agradecer a vocês. Eu adoro podcast. Mas tem podcast que você fica mais relaxado. E hoje eu fiquei relaxado. A gente falou de Lula, de Bolsonaro e terminando falando sobre família, né? Melhor que nem tivesse falado nessa primeira parte, né? Falar só a última. Mas agradecer a vocês, dar os parabéns a vocês. Esse é um clima muito, muito gostoso. De verdade, estar aqui, Alexandre, André. Espero que a gente combinou aqui outros projetos. Espero que dê certo. Aí vamos ver se a gente toca esses projetos. Quem sabe não pode ser Pod 10 direito, né? Quem sabe, né? Pode ser. Então vamos ver se a gente decola isso aí, um projeto da ordem com vocês. Um sonho que pode se realizar e eu acho que dá certo, vai dar certo se Deus quiser. E dizer a todos, é isso mesmo, eu acho que a gente não pode baixar a cabeça, não pode deixar de ter fé, não pode deixar de acreditar em Deus.
E nas amizades, eu acho que isso é importante, a corrente de amigos, Sim, de oração, sim, é importantíssimo. E estou às ordens, é só chamar que eu venho. Pode chamar que eu vou, né? Pode chamar que eu Já vai vou. preparando a pauta para os próximos, né? Vamos embora. Se Deus quiser, o próximo já vem com parceria. Viu? Valeu, pessoal. Obrigado aí vocês. Até a próxima. Vai lembrar a rede social. A gente fez... O negócio estava tão bom que a gente nem mexe, a gente lembrou de Não fazer. fez não, Acredito. André, Vamos deixar para tá bom, André. na próxima a gente faz Já novo. estouramos tudo aqui já. Já estouramos tudo. Valeu, valeu. Pois um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Fica com Valeu, Deus. pessoal. Tchau, tchau. Top, velho, top.